Tudo bem aí com todo mundo? Estou aqui me organizando, que eu estou usando mais de uma tela para poder conversar com vocês. Deixa eu ver aqui no chat se está tudo funcionando. Ô, Ricardo, tá bom? Débora, Adriano, que bom que está tudo funcionando. Então, o que eu queria pedir? Todo mundo se habitua aí onde estão as perguntas, vão dizendo quem está participando. Vocês vão me dizendo se vocês estão enxergando tudo. Importante todo mundo localizar aonde são as perguntas e respostas. Se tiver em inglês, vai estar escrito Q e A, Questions and Answers. Se não, pode estar perguntas e respostas. Eu não sei qual é a sua versão. Vocês também estão localizando aonde está o chat. Estou vendo que está todo mundo teclando. Muito bom, muito bom. Eu quero dar mais um minutinho, 1 minuto, 2 minutinhos para a gente poder começar. Mas, enquanto isso, deixa eu ir contando para vocês. Bruno Rondônia, Eduardo da Ata Schindler, que alegria. Deixa eu contar como que eu organizei o dia de hoje para a gente conversar. Primeiro, muito obrigado por todo mundo que mandou uma quantidade enorme de perguntas e respostas. Eu diria que foi impressionante, tem sido muito legal usar esse método do Zoom, que ele já faz a pergunta para vocês no ato da inscrição, e foram tantas perguntas que me deu um trabalhinho aqui para organizar e me preparar para responder. Então, eu vou começar falando um pouquinho do cenário, do que eu estou vendo, o que está acontecendo agora. Em seguida, estou mudando a posição da minha câmera, descobri um jeito aqui que eu não vou ficar torto para vocês. Em seguida, eu vou falar 2 ou 3 conceitos centrais de Key Account. E aí, na sequência disso, eu vou abrir para as perguntas e respostas. As primeiras que vocês me mandaram, que são muito boas, e aí, mais um pouco para aquilo que vocês quiserem me perguntar, usando a ferramenta de perguntas e respostas que está aí na tela. Então, esse é um pouquinho do jogo. Estou vendo aqui, tem uma turma massiva da Farmax. Que bom que vocês estão aqui, pessoal. Também o Frederico da Spot Trade, gente de Rondônia, o Bruno, Atlas, gente tudo quanto é canto, do Brasil todo, a Fátima, com quem nós fizemos recentemente um webinar muito legal. Então, o Fabrício da Scania. Então, estou hiper feliz de poder bater esse papo com vocês hoje. Esse tema de Key Account, ele é um tema... Ivan da Argentina. Então, tem muita coisa boa acontecendo agora. Se, por um lado, as pessoas estão um pouco preocupadas com a questão de vendas e como isso vai funcionar, eu tenho visto em diversas indústrias um sentimento um pouquinho diferente desse. Eu tenho visto gente absolutamente feliz em termos de resultados que estão sendo obtidos, e eu acho que a gente tem que pensar exatamente o que essas pessoas estão fazendo de bom resultado que, eventualmente, a gente precise pensar um pouquinho mais e aplicar no nosso caso. Bom, Carlos, todo mundo aí. Vou começar, então. Então, lembra, número 1, eu vou comentar com vocês uma visão geral, depois eu vou entrar com um conceito breve, conceituação de Kahn, e, na sequência, eu vou abrir para as primeiras perguntas que foram enviadas e depois eu abro para vocês. Ok? Então, comecemos agora. Esse é um quadro que quem me acompanha sabe que eu tenho usado sempre, minha mãe ali usando um óculos VR, e a mensagem que está aqui, ela é assim, o ontem está morto e o hoje está obsoleto. E a provocação é a gente precisa se reinventar de fato. Não esse reinventar que está ficando meio cansativo, porque todo mundo fica falando em reinventar-se, etc., e virou uma palavra chavão. Mas eu me refiro a isso na mais pura acepção da palavra. Você, de fato, fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Por mais que a gente queira negar, e negar num momento de crise não é algo incomum, o fato é que as coisas estão mudando. E elas estão mudando de uma forma muito, muito mais forte do que se pensava. Uma outra forma de negar também é você pensar que antes era melhor. E a provocação que eu quero fazer sobre isso é: não, antes era de um jeito e agora é de outro.
Eu sempre procuro enxergar a possibilidade positiva no que vem pela frente, principalmente quando você não tem escolha. Adianta eu ficar querendo viver do passado, se eu tenho um futuro enorme pela frente, não cheguei nem na metade da minha vida, muitos de vocês ainda têm 3/4 de vida pela frente, muitas possibilidades, e você vai ficar vivendo para trás? Então, a grande questão é como é que eu transformo isso em algo que seja positivo, algo que seja rico para você. Dentro desse conceito, eu estou encurtando telas aqui. Existe um autor chamado Nassim Taleb, que ele escreveu sobre o cisne negro, que, em síntese, ele diz o seguinte: crises sempre vão acontecer e você nunca vai antecipá-las. Crises dramáticas. E para você ter um cisne negro, você precisa seguir 3 conceitos centrais. Conceito número 1, tem que ser um evento muito raro, ou seja, você não tem a mesma crise todo dia. A segunda coisa, ele tem que trazer um grande impacto para a sociedade. E a terceira, eu só reconheço que ele existe depois que eu estou dentro dele, ou seja, eu não consigo antecipar o que vai vir, e sim, eu consigo olhar para trás. Puxa, aconteceu. Então, quando eu olho nessa perspectiva, o que nós estamos vivendo agora, definitivamente, é um cisne negro. Quando você pensa que a questão da pandemia, número 2, quando você coloca dentro desse jogo também a questão da queda do petróleo, que aconteceu lá em 15 de março, que somou com isso, e quando a gente olha a perspectiva do Brasil, tem toda a característica de ser um cisne negro, mas eu tenho uma consideração sobre isso, quando a gente soma problemas econômicos, problemas políticos, crise institucional e etc. Então, por outro lado, o Nassim Taleb ele sempre fala que você tem que estar aberto a perceber as coisas que estão no ar. E aí aqui eu copiei uma frase do Luiz Melodia, de uma música, que ela fala assim: está tudo solto na plataforma do ar. Essa frase, que é tão poética e bonita de você ler, ela tem tudo a ver com a tarefa de Key Account. Alguém que faz Key Account Management, ele tem que ler aquilo que está no ar, porque ele não tem todas as informações nas mãos. E ele tem que traduzir a oferta que ele tem, tudo que ele lê no ar, tudo que ele interpreta a respeito do cliente, para levar até esse cliente o melhor negócio. Então, eu vou detalhar isso um pouquinho mais, mas muitos de vocês me perguntaram, fala, Adriano, uma característica ou uma habilidade central de um Key Account. Eu vou dizer para você que essa é uma das principais. Saber ler o mercado, saber ler o cenário e saber fazer alguma coisa com isso. Muito bem. Como que eu trabalho isso? É óbvio que o que eu vou dizer não precisa ser verdade para você, mas é a maneira como eu costumo trabalhar. Eu penso o futuro todo dia, obcecadamente. E eu uso 3 técnicas, que têm os nomes gozados que eu coloquei aqui embaixo para vocês. A primeira eu chamo de criatividade organizada. Organizada no sentido que eu faço isso sistematicamente. Eu o tempo inteiro estou tentando enxergar o problema ou uma situação de muitas formas diferentes. E isso tem trazido resultados espetaculares para mim. Porque, tipicamente, o ser humano, quando ele começa a ver o mesmo tipo de problema, ele tem uma tendência a repetir a solução para todo problema. E isso acaba gerando uma visão de mercado que ela é muito comprometida, porque você, entre aspas, já está bitolado naquela questão, na sua interpretação e no resultado que você costuma propor. Quando você começa a parar e pensar em múltiplas formas de resolver o mesmo problema, formas essas não tratadas antes, você está abrindo uma capacidade mental de enxergar as coisas sobre novas lentes. Aí eu me conecto com a segunda questão, que eu chamei de abertura. Você tem que estar aberto a isso. Não é simplesmente ficar idealizando possibilidades, mas é você legitimamente entender que não é porque você sempre fez assim que você deverá fazer de novo. Lembra? As mudanças estão todas no ar. A gente tem que saber capturar isso e transformar isso em ação. E o meu terceiro ponto, que eu chamei de planejamento anárquico, aqui é uma outra obsessão interessante, porque quem me conhece sabe que eu fui criado na Shell, e a Shell é conhecida pela sua capacidade de fazer planejamento, mas planejamentos um pouco mais estanques. E o que eu aprendi hoje em dia é que aquele negócio de cenário mais provável, cenário improvável e cenário mais possível é pouco. Na verdade, eu tenho que estar o tempo inteiro entendendo possibilidades
anarquicamente mesmo, possibilidades que talvez nunca vão acontecer, mas na medida em que eu as considero, eu vou sempre tendo planos possíveis para reagir. Eu vou dar um exemplo bobo disso, fazendo uma conexão com a história de Covid. 15 de março, quando começou a crise toda, o primeiro plano que eu fiz foi um plano de contingência radical, absoluto, para sobreviver 3 meses. Tão logo eu levei uma semana, 5 dias para fazer isso. Tão logo eu tinha esse plano resolvido, aí eu comecei a desenvolver outras hipóteses. Exemplo, e se não forem 3 meses e forem 4? E se não for 4, for 5? E se não for 5 e for 1 ano? E se tudo mudar de uma vez por todas? Então, na medida que você vai exercitando isso e os problemas vão se desenrolando, você vai recebendo mudanças com mais naturalidade, porque você, de alguma forma, se planejou para isso. Mas eu sintetizo essa história toda dizendo o seguinte: eu tenho que praticar criatividade organizada, estar aberto e planejamento anárquico com frequência. Porque quanto mais eu pratico, mais eu começo a acertar. De repente, você começa a acertar as coisas que você está pensando. E você está acertando mais porque você está testando mais, você está se dando esse direito. Lembrando, quem testa mais vai errar mais também. E não tem problema nenhum. Faz parte do jogo. E a palavra-chave aqui são novas lentes. Mas quem me conhece, se vocês repararem, minutos atrás eu falei assim, no Brasil não é bem assim o cisne negro. E ele não é bem assim porque nós somos avisados com 100 dias de antecedência da primeira morte na China. Ou seja, morreu na China, passaram 100 dias até a primeira no Brasil. E nós tivemos 100 dias. Logo, não tem um evento tão raro assim. Nós tivemos tempo para preparação. Mas isso é uma outra provocação que eu quero linkar com a tarefa de Key Account Management, pela seguinte razão. É um pouco da nossa característica brasileiro-latina, que a gente primeiro discute, sofre emoção, depois a gente racionaliza e vai lá e resolve o problema. E um Key Account não pode agir dessa maneira. Ele tem que antecipar o problema ou antecipar a oportunidade, planejar, para que na hora certa ele consiga executar. Então essa seria uma segunda característica que eu queria passar para vocês, que ele é muito relevante. Uma pessoa de Key Account Management, ela tem uma capacidade de planejar diante dos múltiplos cenários que ela enxerga superior. Quero ir para frente. Como é que eu sintetizo essa história toda? Porque falar em certezas hoje em dia é algo difícil, né? Mas eu tenho algumas. Primeira, crises sempre existiram e sempre existirão. Fiquem tranquilos. Isso passa. Eu já vivi várias. E todas elas passaram. A segunda coisa, é muito difícil prevê-las. Por isso, planeje e tente antecipar. 3, portanto, elas terminam. Mas aqui que é a questão importante. Sempre que eu vejo uma crise acontecer, no término delas, eu vejo vencedores, eu vejo seguidores e eu também vejo os que perderam. É durante a crise que eu e você e todos os demais, nós vamos escolher em que lugar nós vamos voltar nessa matriz, dentre essas 3 possibilidades. E eu tenho certeza, se você está aqui batendo esse papo comigo, você quer estar do lado dos vencedores. E é desse lado que eu escolho estar sempre. E aí aqui eu quero colocar para você o que eu acho que faz uma pessoa ser vencedora num cenário de crise como esse. A primeira questão, ela tem a ver com velocidade. É muito comum que num cenário de crise exista uma paralisia inicial, porque está todo mundo muito inseguro, está todo mundo muito tenso, tentando fazer uma leitura do que está acontecendo, e quando você está fazendo essa leitura, às vezes se leva tempo para analisar e mais tempo ainda para tomada de decisão. Bom, esse é um jogo em que velocidade vai fazer toda a diferença. Mesmo que a velocidade te leve por alguns caminhos que não são os ideais, mesmo que você erre. Mas é tentando que você vai chegar na frente do seu concorrente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Existe uma matriz da Deloitte que está circulando dizendo em que mês, mais ou menos, os negócios voltam para cada um dos setores. Qual é o jogo ali para mim? Quando eu li aquele relatório, eu me coloquei na seguinte posição: como eu faço para chegar antes, para acelerar os negócios antes do que aquela data? Porque naquela data todo mundo vai acelerar. E eu tenho a oportunidade de ganhar mercado antes. Como é que eu antecipo esse movimento? Então, isso tem a ver com velocidade. Posso dar um segundo exemplo para vocês. Uma grande companhia multinacional que opera no Brasil
faturando 12 bilhões no mercado de alimentos, que tipicamente é conhecida por ser um grande elefante branco, lento, um transatlântico, etc. Esses caras conseguiram, num decurso de 45 dias, no meio da crise, revisar os 90 planos cliente que eles têm com os 90 principais clientes, e nos próximos 45 dias eles conseguiram fazer reuniões top to top, primeiro nível com primeiro nível, revisando o plano de ação para frente. Qual foi o feedback que eles receberam dos clientes? Caramba, eu nunca esperava que vocês teriam essa velocidade e essa agilidade em vir aqui positivamente me trazer uma proposta para atuar. E olha que interessante, vocês foram os únicos que fizeram isso. Agora, eu posso contar uma outra história para vocês correlata a essa. Eu conversando com as indústrias competidoras dessa que eu citei como exemplo, todo mundo está me dizendo o seguinte: não, agora é hora de esperar, porque o mercado está super estocado, o cliente está reticente a fazer novas reuniões. E aí eu fico pensando, o outro, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Imprimiu uma velocidade gigante e conseguiu transformar. Só um segundo exemplo do que eles fizeram. Eles tinham lançamento programado, 180 lançamentos programados agora para o terceiro trimestre. Eles cancelaram a grande parte, revisaram, vão lançar somente 60, focado em canais específicos, e toda a verba restante eles migraram para aquele plano cliente para ativar a clientela. É disso que eu estou falando, velocidade. Mas não adianta você ter velocidade se você não sabe para que lado você vai correr. Então, velocidade associada a uma capacidade de 3 coisas. Primeiro, uma capacidade de perceber o mercado, aquilo que eu falei no slide anterior. Em segundo lugar, uma capacidade de reagir. Reagir significa eu leio o mercado, analiso, processo e penso numa solução. E em terceiro caso, terceiro item, a capacidade de transformação. Percebi, planejei, organizei, e aí eu vou para cima. E eu vou para cima para reagir. E aqui eu estou falando de execução. Ah, mas está tudo parado. Está parado para quem está parado. Você viu, eu acabei de dar um exemplo de uma super companhia que está se mexendo. E ela não é única. Eu consigo listar um rol de empresas que estão ganhando muito dinheiro agora, eticamente, no meio dessa crise toda. Então, essa provocação é um pouco do que eu imagino que tenha que ser a atuação, o formato de atuação da equipe de Key Account nesse momento. Mas, enfim, o novo normal está aí. E o novo normal, por isso eu escolhi essa figura, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Ele depende de você. Ele depende de como é que você vai reagir pessoalmente, profissionalmente, em termos de organização. Se você encarar que vai ser um problema, fatalmente vai ser mesmo. Mas se você entender que você quer sair bem no final disso tudo, esse é o jogo que tem que ser feito. Então, esse novo normal, alguns conceitos que eu queria deixar muito claros com vocês. Ele não é um portal, ele não é um minuto que eu consigo dizer exatamente eu passo de antes para o depois. O novo normal, que é esse nome que estão dando, ele é um contínuo, ele é algo que já começou faz tempo, está tendo o seu momento mais agudo agora e vai continuar mudando. E ele vai continuar mudando até que mude novamente uma outra grande transformação. Então, não fico obcecado por isso. E aqui cabe um outro ponto que eu queria passar para vocês. Qual é a melhor hora de você reagir ao novo normal? É agora. Então, se você não reagiu até agora, comece agora. Essa é a melhor hora. Mas o principal dessa figura, desse slide, foi a figura que eu escolhi. Eu quis colocar essa criança aqui, porque eu acho que quando você se depara com um cenário que ele é esquisito, ele é pitoresco mesmo, ele é interessante, ele pode ser grave, ele pode ser positivo. Se você começar a querer enxergar isso com o seu, com o seu inconsciente, com a maneira como você sempre pensou, provavelmente você vai travar. Como que eu faço? E não acho que é fácil. Quando eu estou dizendo que eu faço, com muito esforço, é óbvio. Eu estou tentando olhar isso tudo com os olhos de uma criança. É tudo novidade. O que eu posso aprender disso? Como é que eu posso renascer dessa história toda? O que eu vou fazer aqui? Como é que eu entro de um jeito e saio do outro? Quais são as oportunidades que existem? É um pouco disso que eu queria que vocês pensassem. Por isso, novas lentes. Agora, todos nós ficamos muito também pensando os outros precisam se transformar.
Eu tive uma reunião hoje com uma companhia muito interessante, uma companhia líder no seu setor aí no Brasil, e eles viraram para mim e disseram o seguinte: Adriano, vou ser franco, o cliente não está preparado para a gente. E aí a minha questão foi a seguinte: olha, isso é grave. Não o cliente, é grave essa abordagem. Porque, definitivamente, se o cliente não está pronto para você, é porque a sua oferta é ruim. Porque a sua oferta só existe se ela for boa para o cliente. Proposta boa não é a proposta de outro mundo, não é a proposta genial que ninguém entende. A proposta boa é a proposta que resolve o problema de alguém. E que ela resolve o problema de alguém agora. Por isso eu escolhi esse slide para colocar aqui para vocês. Antes de você querer transformar os outros, você tem que se transformar. E essa é uma provocação, primeiro no âmbito pessoal. É muito fácil, a gente olha e julga. Nossa, eu teria feito assim, eu teria feito assado, eu teria agido diferente. Olha o meu vizinho, olha o meu amigo, olha lá no clube, olha o político. Eu tenho me disciplinado a entender que todo mundo nesse minuto está se ferrando. Todo mundo está sofrendo. Todo mundo precisa saber lidar, é tudo muito novo. Se isso é verdade, eu tenho que cuidar do meu pedaço. Como é que eu estou reagindo? Como é que eu estou cuidando de mim? Como é que eu estou cuidando do meu negócio? Como é que eu cuido da minha família? O que eu estou aprendendo? Como que eu estou me transformando? Porque só quando você se transformar, você consegue transformar o outro. Eu vou participar de um seminário grande sobre a agricultura brasileira que vai acontecer quinta-feira. E eu vou participar de um painel, tem vários painelistas. A primeira parte são vídeos gravados e depois é um debate ao vivo. Eu pedi para assistir os vídeos gravados de vários colegas. É muito interessante. Grande parte dos vídeos está sempre dizendo o que o outro tem que fazer. O mercado precisa ser digital. O mercado precisa ser ágil. O mercado precisa mover para serviços. O mercado ou a minha empresa para servir a esse mercado. E isso é hiper importante de a gente ter em mente, porque, mais uma vez, eu daqui a pouco vou entrar em 2 slides sobre Key Account. Key Account tem a ver com servir. Key Account tem muito pouco a ver com empurrar. Key Account tem a ver em criar um modelo, em criar um plano cliente, em criar fit entre o que eu tenho de oferta para um cliente, mas pensando sempre sobre a perspectiva dele. Como ele ganha com isso. Na medida que ele ganhe mais, naturalmente vai acontecer mais venda. Mas é uma mudança de perspectiva dramática do modelo de vendas clássica. No modelo de vendas clássica, imagina que eu estou tentando vender os meus produtos. Então, o meu driver no modelo de vendas tradicional é volume por SKU, com mix de produto, com preço médio e prazo de desconto. Desculpa, e prazo de pagamento. Essa é a perspectiva transacional. Quando eu começo a olhar o cliente na perspectiva dele, talvez eu perceba que, peraí, antes de eu discutir isso, eu tenho que entender qual é o giro do meu produto naquele PDV. Qual é o markup que ele pratica? Se eu comparar o giro que eu ofereço com o markup que ele pratica, qual é a margem que ele ganha? Aí eu me comparo com os demais players, os meus competidores. E aí eu começo a descobrir, eu gero mais valor ou eu gero menos valor? E a partir daí eu desenvolvo um plano para ele. E quando eu conseguir chegar provando para ele que o meu plano o levará a ter um giro maior, com uma margem de vendas absoluto maior, eu sou a natural escolha que ele tem pela frente. Agora, se eu chego com o driver de vender volume, preço, mix, ele simplesmente vai me colocar numa planilha e vai me comparar com os outros competidores e tenderá a querer comprar pelo preço mais baixo. Mas isso é uma questão de mindset. E o que é interessante? Eu sempre trago aqui histórias, às vezes eu não posso contar o nome, mas a semana passada eu estava tendo uma reunião com uma grande indústria do segmento higiene, beleza e produtos farmacêuticos. Foi muito interessante, uma empresa de São Paulo.
E o diretor de vendas estava hiper nervoso com o time. E ele estava nervoso com o time porque ele não conseguia alavancar as vendas de um determinado item, que era o item premium, porque, segundo ele, a informação que vinha do cliente era de que isso custava mais caro do que o competidor. Eu pedi para ele me contar essa história que eu acabei de contar para vocês. Eu falei assim para ele, então me diz você, que é o diretor da operação, qual argumento você usaria lá dentro daquele cliente para convencê-lo de comprar o seu produto, mesmo o seu produto custando mais caro? E, pessoal, ele não soube explicar. Quando ele não soube explicar, qual foi a provocação direta com ele? Se você, que é o líder, não está sabendo fazer o raciocínio todo, você está baseando que você vai conseguir negociar puramente em função do seu relacionamento, dos seus anos de casa, de contato com o cliente, você não pode esperar isso da sua equipe também. Porque a equipe de vendas, ela é uma máquina que vai somar a uma habilidade pessoal uma competência técnica que lhe é atribuída. Mas o grande ponto provocado com ele foi: pensa menos em você, pensa menos na sua indústria, se ame menos como companhia e analise como é que você gera resultado para o cliente. Tipicamente, na hora que você faz isso, você encontra soluções possíveis. E aí você vai contar a história de uma forma diferente. Então, ao invés de eu ficar discutindo que o meu share de gôndola é menor do que o meu market share, e por isso você quer vender mais, você tem que discutir com o seu cliente que esse produto é tão bom e é suportado por uma campanha de marketing trade tão eficiente que ele vai girar numa velocidade infinitamente superior aos demais concorrentes e que, multiplicado pelo markup dele, e essa campanha sustenta o preço proposto, ele vai ganhar dinheiro. Em minuto nenhum eu estou defendendo o meu produto. Em todo o tempo eu estou discutindo o ângulo dele. Posso dar um segundo exemplo, e tudo isso são modelos de Key Account. Talvez essa história eu tenha contado para poucos, mas foi assim que eu embarquei em Key Account. No começo da minha vida, eu fui trabalhar como vendedor na Shell, lá no comecinho. E eu vendia óleo combustível e diesel. Esses dois produtos são produtos absolutamente comoditizados. A Shell é uma distribuidora, entretanto, o produto sai do tanque da Petrobras. Hoje em dia, de um tempo para cá, você consegue aditivar e mudar alguma coisa, mas naquela época, não quero nem contar quanto tempo faz, isso não funcionava dessa maneira. E me colocaram numa rota em que eu atendia várias indústrias esmagadoras de soja, numa região entre Curitiba e Ponta Grossa. Você tinha ali fábricas de cerveja e esmagadora de soja para fazer óleo lisa, por exemplo. Foi impressionante, porque eu sempre batia nos clientes e a discussão era puramente preço. Adriano, isso é commodity, o seu óleo combustível é igual ao do outro, então é só você me falar qual é o seu preço na quarta casa decimal e nós vamos decidir quem nós vamos comprar. Até que um dia, eu estava lendo um relatório interno da companhia e eu descobri que houve um grande acidente numa determinada fábrica cliente da Shell em Paulínia, em que houveram mortes. E que esse acidente aconteceu porque foram fazer a manutenção do tanque que estoca esse óleo combustível e houve um erro na manutenção. A manutenção de um tanque de óleo combustível tem que ser feita quando o tanque está ou cheio, dependendo do que você vai fazer, ou desgaseificado, mas nunca vazio. Se o tanque estiver vazio e não desgaseificado, fatalmente você vai explodir o tanque. E foi isso que aconteceu lá. Pois bem, quando eu aprendi essa história, eu comecei a pensar, peraí, o que uma indústria quer saber de tanque de óleo combustível, bacia de contenção? Aquela região entre Curitiba e Ponta Grossa é uma região muito fria no inverno. Esse óleo combustível ele tem que ser mantido a uma temperatura acima de 38 graus. Se a temperatura baixar um pouquinho, ele vira um asfalto com uma condição de que ele não volta ao estado anterior, ou seja, se ele virar asfalto, não adianta eu esquentar. Olha a consequência. Se ele vira asfalto, você vai perder toda a tubulação e você vai perder um forno. Toda a tubulação mais um forno custa muito mais dinheiro do que a economia que ele consegue gerar para o negócio dele comprando um óleo combustível mais barato. Bom, quando eu tive essa visão, qual foi a nossa proposta para o cliente? Olha, você vai nos pagar um preço maior, premium, em contrapartida, a revisão da sua instalação
a manutenção da sua instalação e a responsabilidade civil sobre toda essa operação que envolve óleo e combustível, desde a hora que chega o caminhão até a hora que ele queima, é de responsabilidade da Shell. E aí nós precificamos qual é o tamanho do risco que ele tem. Não houve um cliente que não quis fechar negócio conosco. E esse é um modelo de key account perfeito. Eu não discuti o óleo e combustível, eu discuti de que maneira eu consigo ajudar esse cliente a ganhar dinheiro ou a não perder dinheiro e a focar no seu core business. Muito bem. Acontece que cada um de nós, existem questões que são questões neurológicas mesmo, que elas nos protegem no cenário de mudança. Uma delas, que é aquela sensação que você tem quando vê uma grande crise e que você fala, caramba, esse negócio é terrível, você se prepara completamente. E essa condição subconsciente ele é muito importante para você para não te permitir incorrer num risco muito grande. Na medida que você vai descobrindo que o risco não é tão grande assim, você vai se acalmando, se acalmando, se acalmando, e o seu grau de preocupação vai diminuindo, e de repente você vê que você consegue reagir positivamente, que não é tão terrível assim. Então, esse é o primeiro mecanismo. Ele te dá proteção. O segundo mecanismo, eu chamo de imunidade psicológica. Ele é bom porque ele te protege da tristeza, mas ele pode ser ruim. Ele é assim. Primeiro você toma um susto que a crise aconteceu, depois você começou a se acalmar, se acalmar, se acalmar, e de repente, em função da crise, você está vivendo um cenário ruim. Você perdeu renda, você pode ter perdido o emprego, você pode ter tido problema de saúde com a sua família, qualquer coisa que aconteceu. Isso é terrivelmente triste. O seu cérebro, gradativamente, ele vai procurar compensar essa sensação e ele vai te fazer enxergar que no meio desse caos tem coisas boas também. E aí você vai começar a pensar assim, tá bom, eu perdi meu emprego, mas, putz, era um emprego tóxico, não me fazia bem. Você vai começar a encontrar uma desculpa para tudo da sua vida. E aqui acontece um perigo muito, muito grande. Você pode começar a se contentar com muito pouco, com muito menos do que você merece. Por que eu quis colocar esse quadro aqui, então, para vocês? Esse quadro, para mim, ele coloca, de um lado, os mecanismos cerebrais que te protegem e te geram felicidade, que eles são muito importantes, senão você vai ficar insano. Mas, ao mesmo tempo, você tem que tomar um cuidado, porque se você não usar do seu livre-arbítrio, se você não tiver a atitude da reação, se você não planejar o que você vai fazer agora, você pode ser esse sapinho que está sendo fervido em aguinha morna, ele está bem tranquilo lá dentro, vai acalmando, a pressão dele vai baixando, ele tira um cochilo e quando vê, ele foi cozido. Esse raciocínio ele é deveras importante. Muitas pessoas estão se atrapalhando um pouquinho, porque elas já começam ou a se sentir completamente em pânico com o que está acontecendo e ainda não conseguiram dar um passo. Outras estão começando a se acostumar e aceitar, mudou, vai ter que ser diferente, vou ter que aceitar novas condições. O que eu quero é que você passe rapidamente por essas duas condições que são primárias, mas que você reaja violentamente rápido. Se prepara, não aceita que isso é mandatório sobre você. Aceita que você consegue se transformar diante desse cenário e você vai conseguir gerar resultado como você gerou no passado. Você tem esse potencial. E eu preciso que toda pessoa de vendas, toda pessoa que atua em key account tenha essa iniciativa. Você não pode aceitar que você vai levar muitos não nos seus contatos. Você não pode aceitar que você vai ter contrato cancelado. Você não pode aceitar que você vai ter reunião cancelada. Você tem que buscar mais. E você tem que buscar mais não da mesma maneira que antes. Porque é um ato quase que de burrice você buscar resultados diferentes da mesma maneira. Por isso esse slide do livre-arbítrio. Muito bom. A minha mensagem-chave até esse ponto, então, é que agora é uma hora em que se tem uma necessidade, uma possibilidade de se evoluir dramaticamente. E é isso que eu quero instilar em cada um de vocês. E para fazer isso, eu recorro a uma curva, é um modelo de transformação, de mudança, que eu adoro, chamado modelo da curva em S. E que não é uma coisa de outro mundo, mas ele é muito inteligente. Porque esse modelo fala o seguinte,
Isso vale para a vida pessoal, isso vale para um produto, isso vale para uma empresa, isso vale para um negócio, isso vale para tudo. Tudo tem um começo, depois tem uma etapa de crescimento, depois tem uma etapa de maturidade, e depois da maturidade, tipicamente, vem o declínio. Onde você ganha dinheiro? Onde você cresce? Início e crescimento. Qual é a zona de perigo? Maturidade. O que acontece tipicamente na maturidade? Na maturidade, tipicamente, acontecem 3 fenômenos. Fenômeno número 1. Você não faz nada e você se torna obsoleto como profissional, obsoleto como produto, obsoleto como companhia e morre. Então, você está lá e essa é a curvinha vermelha que você despenca. Possibilidade número 2. Eu tomo algumas medidas, mas eu tomo medidas paliativas. Eu não tomo medidas de transformação. Eu tomo medidas para que eu consiga estender um pouquinho mais a minha maturidade. O que acontece com isso? Você está cometendo um auto-engano, você vai achar que você vai se salvar, mas simplesmente você vai estender um pouquinho mais até a data em que você declina. E você tem uma terceira possibilidade. É quando você se adapta e cria uma nova curva a partir daquela. É exatamente a partir da maturidade você se reinventa e cresce de novo. E cada um de nós vai ter que fazer essa mesma curva muitas vezes na nossa vida, nas nossas empresas, nossos produtos, nossas carreiras. Senão, você vai começar a seguir essa curva tradicional, que é a curva normal, e cada vez essa curva está sendo achatada e, por exemplo, profissionalmente ela tem uma tendência de acontecer mais cedo. Qual é a minha provocação para você? Se você está sentindo que profissionalmente você está chegando na sua maturidade, é hora de aceitar? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, é hora de se reinventar. De tal maneira que o que eu quero que vocês pensem é que é uma sequência de curvas que vai te jogar para frente. Então você vê, eu cheguei aqui na maturidade, ao invés de eu despencar, eu me reinvento. Cheguei aqui na nova maturidade, me reinvento. Estatisticamente, uma pessoa profissionalmente, ela na vida dela, ela vai fazer em média 7 curvas dessa. 7. O meu pai, a geração do meu pai, em média fez 2 ou 3 dessa. O meu filho, que é a minha próxima geração, brincando, vai fazer umas 15 mudanças dessa. É cada vez mais veloz. Isso é esquisito, né? Porque a minha geração foi criada para ter um emprego pelos pais, era o meu caso, e quando eu resolvi sair da Shell, a minha família quase me deserdou, porque eu queria empreender. Que loucura, como é que você vai jogar fora o emprego? E eu fui muito feliz, e sou muito feliz fazendo minhas múltiplas reinvenções. É isso que eu quero que vocês pensem, porque agora todo mundo foi colocado na maturidade, todos. E todos nós temos que fazer essa nova curva. Então, você tem que repensar aqui a sua carreira como key account, você tem que repensar aqui também a sua carreira executiva, você tem que repensar aqui a forma, o modelo de negócios como você atende seus clientes. Muito bom. É hora de novas lentes, é hora de novas possibilidades. O que eu estou enxergando? Isso não é para debater, não é para ninguém ficar nervoso, nada. Eu estou vendo um cenário de recessão nos próximos anos. Eu enxergo renda baixando fortemente. Eu vejo o nível de desemprego muitíssimo alto por um bom tempo. Eu vejo o nível de endividamento aumentando, o que vai trazer o nível de gastos das pessoas para baixo. E eu vejo daqui a pouco um cenário um pouco inflacionário. Por que eu quis colocar isso? Teve uma pessoa que falou o seguinte: Adriano, você está vendo o fim do mundo? Eu disse, não, eu estou praticando aquilo que eu falei antes para você, eu estou fazendo meu planejamento anárquico. Eu acho que isso é uma possibilidade. Se isso é uma possibilidade e esse cenário me pega de surpresa, eu não vou saber reagir. Agora, se esse cenário me acontecer e eu me preparei para ele, eu consigo ganhar dinheiro dentro desse cenário e eu consigo ajudar as pessoas. Exemplo. Com um cenário acontecendo dessa maneira, imagina que você é uma empresa de bens de consumo. Você vai ter que readequar seu portfólio de produtos, o seu mix de produtos. O mix de produtos não pode ser o mesmo. Exemplo. O mercado de alimento brasileiro, industrializado, ele vem migrando para embalagens single, embalagens de baixa gramatura, embalagens premium.
Porque a renda brasileira veio gradativamente aumentando. Você vê, mesmo classe C, D e E mudaram dramaticamente seus padrões de consumo nos últimos 7 anos para cá. Na medida em que eu enxergo esse cenário à frente, eu tenho que voltar a repensar. Será que eu tenho que continuar investindo em embalagens single, embalagens premium? Ou será que eu não tenho que olhar qual é o comportamento do consumidor e do shopper para então eu adequar minha oferta para o meu cliente? Eu estou aqui fazendo um exercício só para dar um exemplo para vocês, ok? Ainda nesse exemplo de indústria de bem de consumo alimentar, eu começaria a pensar o seguinte: espera aí, fazer compras no hipermercado já não era tão prazeroso. As pessoas, quando podiam e tinham renda para isso, elas preferiam ir em pontos de venda de bairro, que são menores, mais seletos, é mais gostoso, mais rápido, mais eficiente. Mas espera aí, eu não faço lá uma compra de mês. Lá eu faço uma compra especial, um item, o outro, ou um conjunto para a semana. Será que eu quero ir de novo no supermercado toda semana? Será que eu quero correr risco de alguma maneira a ficar doente enquanto essa história toda não se resolve, eu não tenho vacina? O quanto isso vai se incorporar? Será que eu não vou querer? Aí eu vou falar do Adriano agora. Eu resolvi que eu vou lá e faço uma compra de mês para a família, vou sozinho, e não quero minha família metida nisso, eles me dão a listinha, eu compro tudo numa tacada, em 2 horas fiz a compra e vou embora e não quero voltar no supermercado tão cedo, só no mês que vem. Se isso é verdade, será que a indústria alimentícia não tem que repensar a sua estratégia para o canal de supermercados, hipermercados de mais checkouts? E mais, se as pessoas estão voltando a fazer compra de mês no Brasil, dentro desse sentido que eu estou comentando no meu exemplo, será que eu não tenho que voltar a pensar nas embalagens familiares? Será que eu não tenho que começar a aumentar a gramatura dos meus itens para atender o cliente? Porque se eu continuar levando o mesmo item para o mesmo canal, num cenário em que o shopper e o consumidor mudaram, eu não estou prestando um serviço para o meu cliente, que é o canal. E se eu não estou prestando um serviço para ele, eu não vou performar. E se eu não performar apropriadamente, a discussão vai cair em preço. Eu tenho que antecipar esse movimento. Mas existe um outro cenário aqui dentro, onde você tem bastante dinheiro para capturar. As pessoas estão saindo menos de casa, gradativamente. E elas estão redescobrindo essa história da gastronomia, da culinária em casa e etc. E as pessoas entendem, caramba, se eu tenho que ficar em casa, então eu quero ter em casa um momento especial com a família. Eu quero comprar um item especial, um presunto especial, um tipo de arroz especial, enfim. Então, quando eu começo a pensar nos pequenos PDVs regionais premium, eu aqui, diferente do hipermercado, eu tenho que começar a levar itens para consumo de um pequeno grupo para pequenas ocasiões. Aqui vai caber o produto premium. Eu tenho que readequar meu mix para esse canal. E essa história, ela vai se repetir por N indústrias. Tem uma indústria que tem vários representantes aqui dentro e vários gerentes aqui dentro desse nosso grupo batendo esse papo agora, na parte de higiene e beleza em Minas, por exemplo. É uma indústria mineira que atende o Brasil inteiro. Eu vejo ali, pessoal, uma oportunidade monstruosa dentro do mix que essa empresa oferece, porque a questão da beleza ela é uma questão que ficou dramaticamente incrementada e o consumo em casa, o seu autoconsumo, você não recorrer a profissionais para fazer isso para você, traz uma vantagem competitiva para essa indústria em particular que eu estou mencionando, porque ela consegue atender toda a população com o mix de produto que ela tem. Eu tenho que ir agressivamente para cima disso. Pois bem, então eu quis contar essa história aqui para dizer que, assim, o que parece ruim, ele só é ruim se ele te pega de surpresa. O que parece ruim pode ser muito bom, você pode ter uma bela oportunidade. Segunda questão crítica existem robustas transformações nos padrões de negócio, seja B2B, B2C e B2B. Eu tenho visto aqui coisas muito interessantes. Eu tenho visto, vou dar um exemplo agora, olhando o agronegócio. Eu tenho visto muitas indústrias indo para plataformas digitais. Mas olha que interessante. O fato de eu disponibilizar meu item numa plataforma digital implica que eu vou vender mais? Eu postar um item numa plataforma digital sem fazer o trabalho clássico de venda, que é gerar a demanda, ativar o consumidor e cliente, ativar o shopper, levá-los a perceber que eu estou naquele portal ou naquele ambiente digital, fazer com que ele perceba que eu sou diferente daquele que está do meu lado com preço mais baixo. Não é uma tarefa crítica?
A gente precisa saber julgar esse jogo. Eu vou insistir com vocês. Todo mundo que estiver falando de transformação digital, entendendo que isso é colocar os seus itens em plataformas digitais para venda, não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo porque está criando um problema maior. Você está parametrizando o seu produto para que ele só seja comparado com preço, lado a lado com todos os competidores. E quando a margem dos produtos na ponta cai para baixo, quem perde é o consumidor. Toda guerra de preço, no fim do dia, prejudica as partes, mas prejudica também o consumidor. Porque com a indústria tendo menos recursos para investimento em pesquisa e desenvolvimento, nível de serviço ao cliente e tudo mais, ela começa a traduzir a oferta dela somente em produto e preço. E esse não é o cenário que a gente quer. Então, você saber lidar nesse ambiente que é digital, nesse ambiente de negociação que é diferente. Antigamente, eu tinha várias reuniões de horas para tratar de um assunto, e, de repente, eu estou tendo poucas reuniões fragmentadas. Uma coisa começa num Zoom, depois ela troca uma mensagem no WhatsApp, depois você fala no telefone, mais um Zoom. Como é que eu consigo traduzir a minha oferta dessa maneira? Como é que eu consigo explicar para o meu cliente? Isso é uma transformação que está acontecendo agora e a gente precisa se preparar para fazer esse jogo. Isso é absolutamente crítico. Muito bem. Esse slide eu coloquei aqui porque uma das perguntas que me foi feita antecipadamente, ela tinha a ver com quais são os níveis de planejamento, que tipo de planejamento eu tenho que fazer. E tem uma pergunta em particular que eu gostei demais, que ela fala o seguinte: eu devo fazer um planejamento para fazer uma big transformação ou é melhor eu transformar aos poucos? Então, esse slide ele me diz o que eu acho que a gente deve fazer como key account e responde essa pergunta. Simples. Para mim, toda vez que tiver uma crise, vocês podem seguir essas 3 fases que eu coloquei aqui. Primeira, eu tenho que estancar o problema imediatamente. Isso é contingencial, isso é uma crise de vida. Esse fase 1, plano de crise ou plano contingencial, é o que me permite sobreviver 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ponto. Isso todo mundo já fez. Aí eu passo para o nível 2 de planejamento. Nível 2 de planejamento é o que todos nós deveríamos estar fazendo exatamente nessa fase agora, e ele trata de um reposicionamento contingencial. Ou seja, quais são as adaptações e mudanças que eu tenho que fazer para atender melhor o meu cliente e sobreviver 2020 e 2021. Então, eu aqui estou mudando, mas eu não vou pivotar a minha empresa, eu não vou pivotar a minha oferta. Eu estou fazendo um ajuste que ele é contingencial. Dado que o cliente está mudando, como é que eu consigo repaginar a minha oferta para ele? Mas o meu foco aqui não é ter sustentabilidade da organização. O meu foco aqui não é que a minha empresa viva mais 100 anos. Eu estou sendo bem pragmático com você. O meu foco aqui é que a sua empresa viva 2 anos, 1 ano e meio. Isso tem que ser feito agora. Isso tem que estar pronto máximo agosto. Aí o que vocês vão fazer em setembro? Setembro é a hora que todas as companhias têm que redesenhar a sua empresa. Aí é radical. Essa é a hora que a mudança é estrutural. O que eu não vou mais fazer? O que eu vou passar a fazer? Como é que eu automatizo tudo isso? Como que eu vou para a nuvem? Como que eu faço digital? Como que eu integro a operação? E como é que eu quero ser nos próximos 5 anos? Então, em síntese, primeira questão é você aplacar a crise e sobreviver 1 mês, 2 meses, 3 meses. Segundo plano, tem que ser feito agora, vocês têm que fazer isso entre agora e agosto. Esse plano diz o seguinte: como é que eu sobrevivo atendendo bem o cliente dentro de uma nova perspectiva, fazendo algumas mudanças, mas não tão radicais, para que eu sobreviva com o meu negócio 1 ano e meio, 2020, 2021. Isso termina em agosto, aí você vai executar. Aí é hora de começar a pensar em setembro. Qual é a nova empresa? Qual é o meu novo negócio? Qual é a minha nova oferta? Porque é só vocês pensarem, eu não consigo aqui refletir cada um dos cenários de vocês, mas se você pensar agora, a maneira como você vendia qualquer coisa, seu produto, seu serviço, até 4 meses atrás, pega aquela frase, pega a proposta de valor que você tinha lá, você não consegue mais usar exatamente a mesma para cá. Você vai ter que adaptar. É disso que eu trato na fase 2. Muito bom.
Em síntese, pessoal, um Key Account ele tem que gerar valor para alguém. E gerar valor para alguém não é gerar valor dentro da minha perspectiva como Key Account. Aí aqui eu preciso fazer um outro esclarecimento. Houveram mais ou menos 5, 6 perguntas que elas estavam tratando o Key Account como um canal. Então aqui eu quero fazer uma distinção disso. Isso é importante para todo mundo entender o seguinte. Algumas empresas, algumas indústrias, tipicamente indústrias de bens de consumo, elas chamam os seus principais clientes de Key Accounts. Então, vou dar um exemplo, vou pegar de novo a indústria de alimentos. A indústria de alimentos chama de Key Account Carrefour, Pão de Açúcar, Açaí, Atacarejo, Walmart, eventualmente Angelone. E aí existe um hábito dentro dessas organizações de falar que esse é o canal Key Account. Na vida, nem tudo é certo ou errado. Tecnicamente, você chamar isso de canal Key Account está errado. Por quê? Key Account, que é uma tradução de conta-chave ou de cliente principal, é uma definição de quais são os clientes principais e não do conjunto dos clientes principais. Porque não existe na discussão de Key Account tratar de um conjunto, porque no fim do dia, o trabalho de um Key Account é entender a oferta, entender a realidade do cliente, identificar como se gera valor para o cliente, e na hora que eu entendo como eu gero valor, aí eu encaixo a minha oferta. E eu vou estar sempre discutindo o cliente e não o meu produto. Lembra que eu falei agora há pouco? É uma hora que você tem que amar muito pouco a sua empresa. Porque eu brinco muito com os executivos. O grande problema é que as empresas se amam tanto que o cliente passa a ser secundário. Em Key Account, esse raciocínio não vale. Ele tem que ser o contrário. Então, se eu conseguir esclarecer que essa história de chamar um grupo de Key Account como um canal, isso pode ser usado dentro da sua organização, não tem problema nenhum, mas, em essência, o Key Account ele é um cliente individual que é atendido por uma pessoa. E essa relação toda ela é muito mais complexa e completa do que somente uma venda de volume, preço, mix. Faz sentido? Então, eu tenho que gerar valor. Agora, para dar uma dica, muita gente me pergunta como é que eu começo, Adriano, e o que eu posso fazer de maneira simples para dar um passo? Pessoal, esse slide que eu coloquei aqui é a coisa mais simples que existe. Ele é do Alex Osterwalder, que é aquele autor que escreveu o livro, aquele Canvas, BMG, modelo de negócios, em que você coloca o resumo de uma empresa numa única tela. Ele criou um segundo livro chamado Design de Proposta de Valor, que é como é que eu desenho uma proposta de valor. E eu vou dizer que eu acho isso aqui muito inteligente, porque todo o raciocínio de um Key Account deveria partir disso. Esse círculo que vocês estão vendo aqui à direita, ele representa o cliente. E você está tentando entender o seu cliente. Quando você está entendendo o seu cliente, você precisa entender quais são as tarefas que ele realiza que, de alguma maneira, tem uma transição com você, tem uma conexão com o que você faz. E ele chama isso de o trabalho do cliente. E aqui existe um conceito muito legal de um outro autor, que talvez vocês já tenham escutado, chamado Job to be Done. O que é o Job to be Done? Ele fala mais ou menos o seguinte: não necessariamente o que a pessoa está comprando é a tarefa que ela faz. Então, é mais importante eu saber a tarefa que ela faz do que o que ela quer comprar. Porque, às vezes, ela não sabe o que ela quer comprar. Eu quero dar 2 exemplos de Job to be Done que vai ajudar vocês a pensarem. Tem uma frase que ela diz o seguinte: quando alguém está comprando uma furadeira, ele está comprando uma furadeira ou ele está comprando um furo? E sempre a resposta correta é ele está comprando um furo. Se eu tiver um dia uma solução melhor, mais eficiente, mais econômica do que a furadeira, eu largo a furadeira de lado. Agora eu vou dar um exemplo matador de Job to be Done para vocês. Na época dos celulares, antigamente, quando não existiam esses smartphones, os engenheiros no Vale do Silício, onde ficavam as principais companhias de tecnologia, e ficam até hoje, eles entendiam que um telefone deveria ser cada vez menor e que a bateria durasse cada vez mais. Era uma obsessão por produto. Ninguém pensava no cliente. Só se pensava como é que eu faço a próxima geração de telefones. Não é à toa
que aquela companhia canadense, a BlackBerry, ela tinha um raciocínio diferente. O raciocínio dela era: o meu telefone oferece segurança, ele é totalmente criptografado. Isso é o que eu posso oferecer. Eles esqueceram de perguntar para o cliente o que o cliente queria. E quando perguntaram, e quem perguntou foi o Steve Jobs e a turma da Apple, a resposta foi outra. O que você quer de um telefone? Eu quero um fax, eu quero uma máquina fotográfica, eu quero um banco, eu quero a minha carteira, eu quero minha música, eu quero assistir cinema. Espera aí, vocês estão reparando que eu não estou falando em produto? Eu somente estou falando em tudo que eu quero lá dentro. Então, esse é o job to be done. E a turma da Apple foi muito hábil em entender que, peraí, então eu não preciso fazer um telefone cada vez menor e que a bateria dure mais. E no fim do dia, é só cada um de vocês hoje olha seus Apples ou seus Androids, seus telefones. Nossos telefones são cada vez maiores e parece brincadeira, mas a bateria dura cada vez menos. Então, o primeiro raciocínio, não importa se você é B2B ou B2C, olha qual é a tarefa que seu cliente realiza. Naquele exemplo que eu dei da indústria de transporte, desculpa, não de transporte, na indústria de cerveja, vis-a-vis o meu exemplo no começo da carreira, venda de óleo e combustível. Uma das tarefas que aquele cliente tinha que fazer era manutenção de um sistema de contenção. 2, manutenção de um sistema térmico. 3, manutenção de um queimador que custa sozinho $1 milhão. E eu descobri que esse trabalho era chato para ele. Então, você começa a fazer o job to be done aqui, e quando você terminar, você vai pensar, o que é chato? O que é uma dor? E você vai passar para cá. Esse pains aqui significa dor. O que é uma dor para ele? Uma dor para ele é, eu não posso aceitar ter um acidente com nenhum colaborador meu. 2, eu não posso aceitar ter o óleo combustível completamente solidificado e eu perder toda a minha estrutura de queimação. E o que é um ganho para ele? Um ganho para ele é ter o sistema dele operando funcionalmente 365 dias por ano. Isso tudo derivou do job to be done. Na hora que você entende os ganhos ou as oportunidades que ele quer ter e as dores, aí você vai olhar a sua empresa. E você vai olhar seus produtos e serviços, e aí você vai dizer, desses ganhos, quais são aqueles que você consegue ajudar? Você vai criar seus criadores de ganho. E dessas dores, você vai descobrir quais são aquelas que você consegue ajudar a resolver. E você vai criar seus analgésicos. E é essa oferta que está nesse quadradinho que você vai levar para o seu cliente. Você não vai empurrar produto e serviço nele. Você vai levar para ele oportunidades de ele ganhar mais, e você vai levar para ele analgésico para as dores que ele tem. Quando você faz esse caminho, ele te escuta. Porque você não está falando de você, você está falando dele. Muito bom. Quero deixar vocês com 2 perguntas-chave e aí eu vou começar a responder o que vocês me mandaram. Primeira pergunta-chave. Está tudo mudando. E o valor também está mudando. Se antigamente o valor para um cliente era preço baixo, talvez agora o valor seja segurança. Não sei. Você tem que olhar todos os seus casos e todos os seus clientes e você precisa entender onde o cliente está percebendo o valor. E aí você vai fazer o trabalho de trás para frente. Como é que, a partir desse entendimento, eu consigo capturar valor? A segunda questão, pode ser que você descubra que quem era seu key account não será mais. Pode ser que você descubra que você vai ter que entrar em novos mercados. Pode ser que você descubra que você precisa de novos clientes. Como é que você se organiza e se prepara para entrar em novos mercados e para acessar novos clientes? Eu, numa posição de key account, eu estaria pensando hoje em 1, quem é meu cliente? 2, o que ele está sentindo de dor e o que ele quer ganhar com isso? E como é que ele está lidando com essa confusão inteira? E faria aquela análise que eu acabei de mostrar. 3, eu ia entender se eu posso atendê-lo, sim ou não. Se sim, eu já sei onde está o valor, eu adequo minha oferta. Se não, que outro cliente eu tenho que buscar para substituir um cliente que eventualmente não vai ficar mais comigo? Enfim, tem uma frase americana que ela fala que o diabo está nos detalhes, e eu mudei essa frase aqui para a gente para dizer que Deus está nos detalhes. Key account é um negócio de detalhe, porque se ele não fosse de detalhe, eu não precisaria de um key account. Eu teria um profissional tradicional de vendas.
O detalhe que eu me refiro é você ter aquele entendimento, traduzir isso na sua proposta de valor e fazer a sua proposta de valor virar um plano cliente que fale a linguagem que ele quer. E um plano cliente, você só faz um detalhe, porque ele vai endereçar o problema de um cliente. Mas esse negócio vai ser tão importante para você que ele vai trazer uma parte significativa dos resultados da sua companhia. Por isso, ele foi escolhido como um cliente-chave. Última questão aqui. E quando o cliente não aceita a sua oferta? Isso é bom também. Isso vai acontecer com cada um de vocês aqui. E já aconteceu muito comigo. O cliente que não entende a sua oferta, ele não é seu cliente, ele não tem perfil para continuar sendo seu cliente-chave. E você saber isso é bom. Porque, eventualmente, você vai descobrir para esse cliente que não tem perfil para ser seu cliente-chave, a sua oferta talvez seja não levar nenhum serviço e vender puramente preço quando você quiser. Mas você não vai queimar cartucho bom com esse caso. Então, esse jogo de matriz de cliente é um jogo constante, que exige revisão constante, e agora, o momento que nós estamos vivendo, é um momento muito relevante para fazer essa avaliação. Seja protagonista. Muito bom. O que eu quero mostrar para vocês agora? Eu vou projetar uma outra tela e eu vou dizer para vocês onde é que eu quero que vocês peguem, vocês vão ter acesso a todo esse material, vocês vão receber um e-mail amanhã automático do Zoom. Um segundinho que eu já estou abrindo aqui. Aqui. Então, eu tenho realizado, desde o 15 de março, quando começou essa crise toda, eu tenho realizado uma série de webinars com várias pessoas, eu imagino que vocês possam ter participado de um ou de outro. E a gente criou uma plataforma, é completamente gratuito, não tem nenhum interesse comercial aqui, que vocês vão receber o link, quem não recebeu amanhã, vocês vão entrar, e aqui dentro, essa plataforma, eu imagino que vocês estão enxergando a minha tela, certo? Se alguém pudesse me responder que está vendo a minha tela, eu ia ficar feliz, só para eu ter certeza absoluta de que isso está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Opa, todo mundo está vendo a tela. Então, legal. Vocês vão entrar aqui, vocês vão receber o link, não se preocupem com isso. Todos os webinars estão aqui dentro organizados por tema. Então, vou pegar um exemplo qualquer aqui. Houve um webinar chamado Agronegócio Brasileiro, que estou aprendendo com essa crise. Você vai ter aqui os debatedores, quem eram. Você vai ter aqui o vídeo daquele webinar. Você vai ter aqui um plano de ação proposto pelo debatedor. Você vai ter aqui um artigo complementar. Você vai ter aqui mais uma entrevista que foi feita sobre o tema para complementar. E assim, vocês vão percorrer cada um dos temas. Então, exemplo, algumas pessoas aqui me mandaram a seguinte pergunta: como eu organizo o meu tempo como key account nesse cenário? Qual é a minha dica para você? Você vai achar aqui que existe um webinar número 9, chamado Gestão de Tempo e Produtividade. Conheço os debatedores, o webinar inteiro está aqui, plano de ação, todo o material complementar, pesquisa, ferramenta de autoanálise, tudo à disposição de vocês. Key Account, está onde? Se eu não me engano, Key Account é o número 18. Eu fiz um primeiro webinar de Key Account, acho que é 19, 20, está aqui. Eu fiz um primeiro webinar sobre Key Account tempos atrás. Vocês vão entrar, o webinar está aqui, a apresentação que eu usei na data está aqui, uma entrevista complementar está aqui, todo o material está aqui, e tudo isso que eu conversei com vocês hoje, amanhã mesmo já vai estar postado aqui. Então, essa é uma maneira legal de vocês saberem aonde vocês podem recorrer a material. Aqui dentro tem webinars incríveis, como, por exemplo, com a Fátima, que está aqui sobre liderança, tem sobre trade, tem sobre M&A, tem sobre fusões, tem sobre financiamento da crise, tem sobre como você se transformar nessa crise. Enfim, está à disposição total de vocês aqui. Agora, eu vou sair dessa tela, estou vindo para cá, vou ficar somente vendo vocês. Estou abrindo aqui as mensagens que vocês estão me mandando. Vou abrir o chat. E agora eu vou começar a tentar responder. Vamos lá. Perguntas boas, tá? Adriano, o canal Key Account, ele é planejado, entretanto, ele é burocrático e ele perde velocidade quando exigido.
principalmente nesse momento de pandemia. Então, vamos lá. Aqui tem a ver com aquela questão que eu expliquei. Não generalizo o canal, mas eu entendi o que você quer dizer. Você está dizendo que esses clientes específicos de Key Account, eles são burocráticos e são os maiores clientes, sempre são clientes mais complexos de você lidar, e eles, de fato, perdem velocidade. Mas eu acho que eu trouxe para você uma prova cabal quando eu contei sobre aquela indústria de 12 bi que reagiu imediatamente. Esses clientes todos estão ficando muito positivamente surpresos quando eles recebem contato dos fornecedores levando soluções. Então, qual é a minha dica aqui para você? Se você está tentando marcar reunião simplesmente para checar o quanto você vai vender, você não vai conseguir. Se você marcar uma reunião e você for organizado para discutir um plano de negócios para esse momento, um plano de negócios para fechar o ano, um plano de negócios já para o ano que vem, em alto nível, você tem uma grande chance de conseguir movê-los, porque eles precisam desse suporte. Vamos pegar um outro aqui. Diante do cenário, qual é o desafio maior na interação com os clientes? Essa pergunta é boa. As interações são todas fragmentadas, conforme eu falei. Você não consegue mais fazer uma reunião de 3 horas, 2 horas, 1 hora organizada. Isso ficou meio atrapalhado. A outra questão é de que, na medida que você está com a sua comunicação totalmente fragmentada, essa interação, e ela não é tão pessoal, isso dá um determinado distanciamento e é mais fácil falar não. Por outro lado, a gente precisa entender que toda pessoa está preocupada, toda pessoa precisa se desenvolver, toda pessoa precisa gerar resultado. E não é diferente com quem está nos comprando. A grande questão é, todo mundo está ligando lá no mesmo cliente, tentando oferecer volume. Se a sua conversa for de volume, você vai discutir preço. Você tem que chegar com uma oferta diferenciada, mostrando o que a sua companhia está fazendo para suportar o negócio dele nesse momento de crise. Perceba, eu estou mudando o tom. Ah, Adriano, mas eu só sei ligar para o cara para oferecer volume. Então você não vai conseguir, você vai ser mais um que vai ligar. Essa é a mudança. Volta para dentro de casa, se organiza, se prepara e vá com plano. Os planos, quem vai com plano tem tido bons resultados. Tem uma outra pergunta ótima. Eu posso aplicar Key Account, mesmo não sendo um Key Account da empresa? Absolutamente sim. E isso não deixa de ser muito comum. A companhia não tem como definir todos os Key Accounts em todas as abrangências. Então, ela vai tomar decisões principais no âmbito da companhia. Eu diria que são os Key Accounts institucionais. Mas o conceito de Key Account, que é essa orientação que eu estou dando de você olhar cada caso como um caso, entender o caso dele e levar uma oferta ligada a isso, você pode fazer em qualquer caso que você tenha, em qualquer cliente que você queira. Essa pergunta foi, de fato, ótima de você me perguntar. Outra pergunta, essa aqui é difícil, hein? Adriano, como é que eu trabalho Key Account no mercado A comoditizado e no mercado B de venda técnica? Eu diria que trabalhar Key Account no mercado comoditizado é mais difícil. É mais difícil porque o próprio princípio de commodity me leva a entender que eu não tenho diferenciação. Mas aí eu tenho que fazer uma provocação. A palavra comoditizada, ela está sendo mal usada no mercado. A gente está chamando o mercado competitivo de mercado comoditizado. E são coisas diferentes. Para mim, commodity é assim, eu vendo grão de soja standard. Aí é commodity, não tem o que fazer. Você vai vender para uma trading que vai olhar o preço naquela data e vai negociar com você. Mas, em geral, o uso da expressão commodity, por exemplo, eu vejo gente que vende leite e fala leite é o mercado comoditizado. Não é comoditizado. Leite é um mercado competitivo. E você tem todos os variantes e com isso o preço cai para baixo. Aqui você consegue usar o conceito de Key Account apropriadamente, desde que você consiga ter um diferencial competitivo e, 2, que você queira ter. Porque eu conheci, não importa o nome da empresa, na minha época de leite, quando eu trabalhei na Parmalat, a nossa oferta era completamente customizada no âmbito de Key Account. Mas nós tínhamos um competidor em Ribeirão Preto que nós não ganhávamos uma dele. E era impressionante, porque o dono da empresa, ele era dono, ele emitia a nota fiscal, o financeiro era a esposa dele e o filho fazia o atendimento telefônico. E eles tinham um volume de venda de leite absolutamente monstruoso de empresa grande.
Mas não adiantava. Ele dizia, a proposta de valor dele era muito simples. Se você quer preço e só preço, você compra de mim. Se você não quer, procura a Parmalat. Então, você tem que saber exatamente que jogo que você quer jogar. Vamos lá. Mudanças radicais ou pequenos ajustes? Essa eu já respondi. Como ter uma estratégia bem estruturada no contexto político-econômico brasileiro que nós estamos vivendo? Eu adorei essa pergunta. E eu vou te dar essa resposta com a máxima sinceridade. Você não vai ter. Porque ainda não existe clareza absoluta o suficiente para se tomar decisões gravadas em pedra. Toda decisão que for tomada agora, ela tem que estar sujeita, e não tem problema nenhum, a ser mudada. Eu nunca vou esquecer, eu tive um grande chefe, que hoje é um dos meus melhores amigos, o Misael, e o Misael sempre falava o seguinte para mim: Adriano, em época de crise, em época de dúvida, faça o plano a lápis, porque a lápis você pode apagar. Então, a minha dica para você é o seguinte: pense em múltiplas possibilidades de cenários, organiza aqueles que você quer apostar, mas entenda que você pode ter que voltar tudo atrás. Então, não para de pensar. Não é hora de você fazer um plano, acreditar cegamente no plano e seguir. É hora de você ter um plano, começar a implementar, perceber a reação e ajustar o plano. Se você se lembra, aquele conceito de PDCA, eu planejo, eu ajo, eu checo e eu reajo, ele tem que estar acontecendo o tempo inteiro. Eu tenho que implementar, medir e ver como é que funciona e ter agilidade suficiente de adaptar esse cenário. Existe um outro aqui, essa pergunta aqui, só viu pergunta boa, vocês estão vendo. Adriano, e quando existe uma diferença de poder muito grande entre eu que estou vendendo como que account e meu cliente? Tipicamente o cliente é gigantesco e eu sou pequeno. Absolutamente normal, comum e cada vez mais comum. Se vocês perceberem, empresas que estão ocupando espaços que antigamente eram espaços de grandes corporações, são todas empresas pequeninas, nascendo agora, startups, e elas não têm vergonha nenhuma, e elas batem na grande, têm coragem, vão lá, fazem negócio, erram, acertam. O que determina o poder é a qualidade da sua proposta de valor. Esse é seu poder. Não é o seu porte, não é o seu faturamento, não é por aí. Se você tiver uma solução, se você tiver uma oferta absolutamente sintonizada com o que o cliente quer, você ganhou o jogo, porque você tem poder. Porque o poder é você conseguir ter empatia, entender o que o cliente está falando e levar para ele uma solução. O resto é discussão de commodity, comoditizada. O resto é discussão de preço. Então, eu tenho visto hoje em dia empresas gigantescas apanhando de empresas gigantescas, e eu tenho visto empresas pequenas, mas muito inteligentes, ocupando um espaço danado. Então, grava isso. Além de ser verdade, motiva, né? O poder, ele não está no porte. O poder está na inteligência da sua solução. Deixa eu pegar agora umas aqui que estão chegando. Ó. O José Igor Barbosa. Como agregar valor a clientes que account de grandes indústrias de defensivos agrícolas, aonde o lucro do cliente é proveniente da comercialização de sua produção e não do produto vendido diretamente. Então, deixa eu ver se eu entendi. José Igor, talvez eu preferisse que você fizesse essa pergunta. Então, eu vou abrir para uma ou outra pessoa, para a Vânia Piscinin vou abrir também. Faz essa pergunta para a gente. Eu vou te liderar aqui para você falar, porque eu não entendi. José Igor. Será que ele está aí, não? Oi, Zé Igor. Quer falar? Não. Então, daqui a pouco que ele aparecer, ele faz a pergunta. Boa noite, tá ouvindo? Tô ouvindo. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Então tá bom. A pergunta é que, no caso, né, falando de uma multinacional de defensivos agrícolas, o cliente, o que account, não ganha dinheiro diretamente com a comercialização dos nossos produtos, como seria, por exemplo, um supermercado, igual foi citado, né, um Carrefour.
ele Sim. ganha dinheiro com a soja, com o algodão, com o milho. Então, seria mais para identificar algumas formas de agregar valor para esses clientes. Legal. Zé Igor, muito obrigado, viu? O seu caso é um caso clássico. O que aconteceu? Lá atrás, toda a discussão era em preço. Depois de um tempo, a discussão, as ofertas passaram a ser baseadas em moléculas, em inovação. Quem tem inovação tem uma vantagem competitiva, quem não tem, não tem. Depois de um tempo, essas inovações passaram a ser muito generalizadas, as patentes foram caindo, muito parecido com o mercado farmacêutico. E aí, todo distribuidor começou a criar uma oferta que dizia que eu ofereço serviço combinado com o produto que eu vendo, com o insumo agrícola, não é isso? A grande questão é que todos, inegavelmente, todos os distribuidores oferecem a mesma coisa, que é o serviço. Bom, o que acontece quando todo mundo oferece a mesma coisa? Eu não tenho diferencial. Vira um mercado, entre aspas, um mercado comoditizado. Porque eu sei que todo mundo vai mais ou menos vender o mesmo portfólio, mais ou menos ao mesmo preço, e mais ou menos vai dar pontos para a plataforma X ou para a plataforma Y, ou vai prestar um serviço de agricultura de precisão ou um serviço de identificação de uma patologia, de aumento de produtividade, não importa qual é o caminho. Mas o grande fato é que hoje não tem muita diferenciação. E isso está levando a um conflito de preço que está destruindo completamente o valor. Qual é a solução para isso? Ninguém achou a solução direito ainda, Zé Igor. Eu converso muito com distribuidores, mas eu diria para você que o grande caminho, na minha opinião, nesse caso, ele vai passar pela tecnologia, porque gente qualificada para fazer o trabalho de Key Account a gente já tem. Mas a grande questão é como é que eu levo tecnologia a essa operação para que essa operação seja mais fluida, seja uma transação mais econômica, em que eu consiga ter o valor do produto associado, mas eu consiga ter métricas e simplificar a operação do produtor. Faz sentido para você, não? Sim, com certeza. Faz muito sentido. Eu queria te dar uma resposta melhor, mas eu não tenho. Acho que hoje, né, todas as empresas, todas as multinacionais, é o que você falou, todas, né, vendem serviço, e é um mercado que você, para conseguir agregar, né, algo para um produtor aí de 300 mil hectares, 250 mil hectares, é bem difícil, porque você nem tem contato direto com ele, né? Você vai ter contato com todo um time e você tem que agregar para várias pessoas. Exatamente. Um plano cliente, eu vou desativar a sua voz aqui agora, que eu vou passar para outra pessoa, mas eu ainda quero fazer mais um comentário. Um bom plano cliente, pessoal, ele não fala só com uma pessoa. Quando eu vou levar meu plano cliente para o meu cliente que é account, eu tenho que saber que eu vou conversar com múltiplas pessoas e cada uma dessas pessoas tem um interesse distinto. Eu tenho que saber levar o interesse específico. Então, levar um plano cliente para discutir com uma pessoa de compras tem uma visão. Levar um plano cliente para discutir, por exemplo, com uma área técnica, uma área de produção, é uma outra discussão. Levar para um dono é uma terceira discussão. Bom, a Vânia Piscinin levantou a mão. Vânia, você quer fazer sua pergunta? Oi, Vânia. Bom, acho que ela desistiu. Se ela aparecer, ela levanta a mão de novo. Ó, o Alexandre Lanzelotti, ele escreveu assim: Adriano, eu atuo em uma multinacional de bebidas. Meu diretor sempre fala que account é um canal muito caro. Quanto mais vende, maior é o prejuízo. Como não ficar tão dependente desse canal? Legal, Alessandro. Eu conheço um pouco da sua indústria. Definitivamente, isso tem a ver com aquele comentário que eu fiz. Ele está generalizando a questão do canal, né? Porque ele está tratando aí como um conjunto. Eu entendo o que ele quer dizer, porque ele está chamando de key account os principais clientes, os maiores clientes. E os maiores clientes, eles complicam a sua vida, porque eles vêm com muitos requerimentos não condicionais e você acaba gastando muito dinheiro para você operar nesse canal. Pois bem, Key Account, como princípio, ele fala o seguinte: ele só será um Key Account se ele me der lucro.
Porque não faz sentido eu dar um atendimento personalizado e especial para alguém que não me gere resultado. Esse é o conceito número 1. O conceito número 2, ele diz o seguinte: o Key Account ele dá valor à minha oferta. Logo, não é uma condição pura de preço. Porque se for uma condição pura de preço, ele não precisa ser Key Account. Eu simplifico a operação e vendo para ele preço baixo, se for do meu interesse. Entendeu esse ponto? A grande questão é que muitas empresas de bebidas, mas de vários outros setores, existe um entendimento de que o fator market share é muito importante, e market share, tipicamente, você vai fazer nesses canais. Essa é uma questão. Existe uma segunda questão que eu chego a questionar se isso não é um paradigma, mas essa questão ela fala o seguinte: esses canais oferecem visibilidade para que o cliente também tenha acesso ao meu produto. Logo, eu perco em rentabilidade nesse canal, mas depois eu vendo em outro canal que me recompensa a minha margem. Tenho certeza absoluta, Alessandro, que você já escutou coisas dessa natureza. O fato é, por que eu vou chamar de Key Account alguém que me dá prejuízo? Por que eu não chamo ele de cliente Master Plus, cliente gigante, cliente especial? Mas não Key Account, porque ele não quer o Key Account. Então, essa é a minha resposta sincera para a sua questão aqui. O Anderson fez uma pergunta ótima aqui. Anderson de Oliveira Souza. Eu sou um representante comercial PJ, presto serviço. Posso ser um CAM PJ? Absolutamente pode. Porque ser Key Account não tem a ver com ser CLT, ser representante comercial. O ser Key Account tem a ver com eu trabalho com um grupo de clientes e trabalho especificamente desenhando um plano em que eu conjugo o interesse da minha empresa com a necessidade e realidade desse cliente. Aquilo tudo que eu expliquei para você. E isso você pode fazer em qualquer caso que você queira. Só que lembra, esse cliente tem que te dar rentabilidade e 2, esse cliente tem que perceber valor nisso. Se esse cliente quer de você somente preço, ele não é um Key Account, mas ele é um cliente. Você vai vender para ele, mas você não vai investir tempo, investir plano, investir serviço, posto que o que ele quer comprar é preço baixo. É só fazer essa diferenciação. Jude, tudo bem? Ela colocou assim, a Jude. Professor, boa noite. O que considerar na elaboração de um plano cliente de venda de serviços durante o cenário atual? Sua pergunta ela é um pouquinho ampla e talvez difícil de responder aqui, mas eu vou dar um começo, ok? Para você fazer um plano cliente, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer aquela análise de como é que está o seu cliente nesse exato minuto. Eu começaria analisando ele. Você vai usar aquela análise que eu mostrei, você pega o slide depois na plataforma, é toda sua, mas é a hora que você vai ter que entender, você vai ter que entrevistar e conversar para você saber o que ele precisa mudar nessa operação dele para que ele consiga sobreviver, para que ele consiga ganhar dinheiro, para que ele consiga se transformar. Aí você volta para o seu negócio. E aí você vai revisar como é que o que você tem a oferecer consegue ajudá-lo nesse minuto. Eu posso quase te afirmar que é bem improvável que a maneira como você vendia antes você vai conseguir praticar agora. Então você vai ter que recalibrar sua fala. Você vai ter que recalibrar sua oferta. Talvez você tenha que recalibrar seu mix de serviço. Eu não sei quantos itens você tem, eu não sei como você vende. Talvez, Júlio, você tenha até que repensar a maneira como você precifica. Talvez, estou imaginando, você vai ter que pensar em uma parte de remuneração fixa, uma outra parte variável em função de resultados, se é que isso cabe. Porque isso tem sido uma maneira que, por exemplo, eu tenho encontrado de fazer mais negócios nessa crise. Então, eu não consigo ir mais no detalhe sem conhecer tão bem o que é o seu caso, mas você sabe, você tem meu e-mail, e todo mundo tem acesso ao meu e-mail, que é o último slide dessa apresentação que eu fiz. Você me escreve, Júlio, que eu procuro tentar te ajudar. Tiago Portela, quais são os pilares fundamentais para a implantação de Key Account numa companhia, seja em um mercado de commodities ou não? Super boa pergunta. Eu vou aqui direto, forte, Tiago. A primeira coisa é a companhia querer. Porque você falar que vai ter Key Account e você não tomar uma decisão como companhia, é uma coisa que ela é boa na venda, mas ela se transforma complexa, porque se você não tem a companhia toda orientada
para atender esse cliente de maneira diferenciada, o cliente acaba não tendo uma experiência boa. E isso tem que ser top-down. Então, para você ter um modelo perfeito de Key Account, a decisão é tomada em cima. Você tem que ter um engajamento do C-Level da companhia, de todos juntos. Vou te dar um exemplo bobo de onde as coisas pegam quando você não tem um alinhamento em C-Level. A companhia decide que vai ter um Key Account, mas é a decisão do diretor de vendas. Ele vai e cria, treina todo mundo, cria processos, cria plano cliente, cria tudo. E o Key Account dele é bom. Vai lá, faz todo o trabalho direitinho, cria uma situação, fica 3 meses fazendo um projeto e consegue converter um cliente. O que acontece quando um cliente fecha negócio? Ele demora para decidir. Na hora que ele fecha negócio, ele quer ser atendido imediatamente. E aí, esse mesmo Key Account, que fez todo esse belíssimo trabalho, volta na empresa e bate na porta de cadastro e crédito. E aí ele respondem para ele, ok, o meu prazo é 15 dias. Não, eu preciso que esse caso seja feito hoje, no mais tardar amanhã, porque ele é um Key Account. E aí o cara responde, eu não sei de nada disso. Isso não é uma coisa, isso não está acordado comigo, eu não tenho esse nível de serviço. Então eu diria assim, decisão 1, tem que ser C-Level e vem de cima para baixo. Decisão número 2, você tem que estabelecer processos de Key Account dentro da organização. Isso é muito importante. Decisão número 3, você tem que escolher as pessoas certas. Eu vejo muitos erros acontecendo em Key Account quando você pega um vendedor excepcional, mas que não tem perfil para ser Key Account, e o coloca nessa função. Ou seja, tipicamente eu vejo a gente matar um tremendo vendedor meramente porque quis colocar ele numa função inadequada. Um bom vendedor transacional não necessariamente será um bom Key Account. São competências diferentes e eu tenho que escolher as pessoas pelas competências que são fundamentais para o cargo. Então, esse é mais um ponto importante. O outro ponto importante, eu preciso ter uma obsessão incrível por ouvir o cliente. Porque eu tenho que insistir nisso. Que account tem mais a ver com o cliente do que tem a ver com você, que está vendendo. Muito mais. O meu mindset o tempo inteiro é entender aquela operação. Entender como ele ganha dinheiro. Entender quais são as dores, quais são os medos. E a partir da hora que eu entendo isso, eu consigo calibrar o que eu tenho a oferecer para responder esses anseios. Na hora que você fizer esses passos que eu acabei de te levantar como pilares centrais, eu diria que você deu os primeiros passos certos. Aí vem o último. E o último não é um passo, o último é uma dica. Key Account é tratado por muitas companhias como uma área salvadora da pátria. Então, as companhias montam a área de Key Account e elas acham que essa área vai frutificar, que todo o resultado vai mudar, que em 6 meses vai tudo dar certo. E aí eu tenho uma má notícia para dar. Key Account não é uma jogada de curto prazo. Key Account é uma corrida longa, porque é uma corrida de desenvolvimento, de alinhamento, de criar intimidade, de poder fazer ofertas. E aí eu cresço com o tempo. Eu não estou preocupado em transferir estoque. Eu estou preocupado em alavancar o negócio do cliente. Quanto mais ele crescer, mais eu cresço. Ok? Deixa eu ver aqui agora. Vamos pegar outra aqui. O Clóvis aqui está me levantando algumas questões. Deixa eu pegar ele. Espera aí. Clóvis Ancelone. Ele colocou assim: como se discute uma segunda onda dessa pandemia, isso não pode ficar pior, visto ser uma grande possibilidade. O que o senhor pensa disso para o jogo do dia a dia? Pessoal, essa pergunta do Clóvis ela é uma pergunta dura. Apesar de eu estar aí no Brasil a cada 2 meses e trabalhar, 75% da minha vida está no Brasil, no meu trabalho, eu vivo fora. Quando você vive fora, você enxerga o cenário sobre uma ótica um pouquinho diferente, mais fria, né? Você não está tão nervoso na situação. E você vê mais coisas acontecendo. Eu diria que uma segunda onda é uma realidade absoluta. Eu não vejo isso como uma dúvida. Pessoal, vocês podem só teclar comigo se vocês estão me vendo, porque aqui aparentemente eu deixei de receber sinal. Tá me vendo? Então, beleza. Então eu vou continuar aqui sem me preocupar com a minha câmera, porque a minha câmera não está aparecendo mais. Voltei. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que o risco de uma segunda onda ele é muito grande, principalmente nos países que aceleraram um pouquinho a volta, do tipo Estados Unidos.
China está tendo um problema enorme agora em Pequim, e isso pode ser uma outra forma de agravante. Os países europeus já tiveram primeira onda e segunda onda. Aqui no Canadá, na província onde eu moro, que se chama British Columbia Britânica, no Pacífico, aqui não existe nenhum doente há 4 semanas. Então, a nossa região aqui está bem protegida, mas ela foi radical, ela fechou tudo e quando soltou, foi soltando devagarinho, de maneira coordenada. Outras 2 províncias, que são as maiores, que ficam no Atlântico, elas não estão conseguindo, essas já estão tendo a segunda onda. A segunda onda tem um efeito psicológico sobre as pessoas e sobre os clientes maior. Porque é assim, você aguenta o primeiro período de sofrimento, que você sabe que ele vai acabar. Quando ele acaba, aparentemente, isso traz um determinado relaxamento para a gente, você fala, ufa, passei. E quando você tem a sua liberdade travada mais uma vez, isso gera um problema muito mais intenso e muito mais grave. Então, eu diria, de maneira prática, eu estou tratando todos os meus planos de negócio, tudo que eu estou fazendo, sempre com a possibilidade da reincidência. E eu vou ser franco com vocês, eu estou tratando com possibilidades radicais, nunca abri isso para ninguém, mas eu estou tratando que não vai existir viagem até dezembro, só vai existir esse tipo de negócio presencial a partir de janeiro, e de que a gente tem que aprender a fazer negócios usando métodos digitais, usando plataformas digitais, acelerando digitalização, e de que eu tenho que criar processos automatizados para facilitar os negócios. E na medida em que eu criei esse pior cenário na minha cabeça, se um cenário melhor acontecer, eu vou ficar mais feliz. Mas definitivamente eu já estou aprendendo a lidar com esse novo momento e as coisas estão funcionando. Então, se eu pudesse te dar uma resposta, a resposta seria essa. Quer ver o que mais aqui? Alguém colocou assim, Adriano, como é que você vê Key Account e oportunidades no setor de automação e tecnologia? Aí ele especificou a pergunta, como o Brasil lida com anos de atraso na indústria 4.0? Então, pessoal, eu diria o seguinte, quem está na área de tecnologia hoje no Brasil está no melhor lugar do mundo. É a meca do mundo para você ganhar, fazer negócios. Porque, vamos lá, se o Brasil está atrasado vis-à-vis a chamada indústria 4.0, e nesse minuto a indústria 4.0, ou qualquer coisa parecida com isso, esse mundo digital, a digitalização dos negócios, não estou falando só de plataforma online, eu estou falando de negócios operados na nuvem, é a meca. O Brasil é o cenário perfeito para você trabalhar, porque todo mundo precisa. Então, posso dar 2 exemplos simples aqui, reais. Eu sou conselheiro em 2 empresas de tecnologia. Uma empresa que trabalha com licenciamento Microsoft, mais serviços na nuvem, live, e mais serviços de BPO no Rio Grande do Sul. E essa empresa está vendendo como nunca vendeu e está tendo um crescimento estupendo esse ano. E eu trabalho também como conselheiro numa outra empresa de São Paulo, cujo foco são 2. Ela tem um foco, que é uma indústria, é um software para educação que atende 45% do mercado de escolas e universidades. Absurdo. Eu, quando houve a crise no início, eu fui a pessoa que mais coloquei preocupações, porque as universidades e escolas estão sendo altamente impactadas. Porque você imagina, esse negócio de volta às aulas vai demorar. Então, você tem um componente de custo aqui que acontece como custo fixo e, ao mesmo tempo, os pais também estão se sentindo prejudicados. Então, os 2 lados estão certos. A escola está gastando, precisa ser remunerada, e os pais estão ficando incomodados porque estão tendo aulas virtuais e entendem que isso tem que custar mais barato. Você tem um descompasso. Então, eu entendia que aqui havia um risco para a nossa companhia. Nem com esse risco houve perda de faturamento, muito pelo contrário. Essa empresa já está fazendo hoje 25% de vendas a mais do que o ano passado. Se vocês digitarem na internet o resultado da TOTUS do primeiro semestre do Brasil, vocês vão ficar chocados o tamanho que a TOTUS cresceu esse ano vis-à-vis do ano passado. Então, eu não tenho o nome da pessoa que me fez exatamente essa pergunta, mas eu diria que se você é um Key Account que opera nesse setor, parabéns, você está no lugar certo. Deixa eu ver o que mais aqui. Se vocês aguentarem aí mais uns 5, 10 minutos, eu respondo mais algumas. Se vocês já estiverem cansados, eu posso marcar um outro encontro para a gente continuar isso depois, do jeito que vocês quiserem. Vocês teclam aí para mim o que vocês preferem.
Essa aqui, Qual é o grande desafio para manter as contas bem geridas? Essa pergunta é muito boa. O grande desafio para você manter uma conta-chave bem gerida, ele tem a ver com o que eu já falei, é você se amar menos e você amar o cliente. Isso significa que você está constantemente revisando seu plano. E constantemente você está antecipando questões do cliente. Porque na medida que você antecipa questões do cliente, você sempre é o melhor conselheiro dele. Eu aprendi isso enquanto trabalhei como executivo Key Account, depois eu aprendi isso como diretor de vendas, e hoje nos meus negócios eu pratico exatamente esse conceito. Eu quero estar sempre um passo na frente, e na medida que eu estou um passo na frente, eu sou interpretado pelo meu cliente como um fiel conselheiro, e eu acabo não sofrendo concorrência porque eu antecipei o problema. Então, acho que esse jogo ele não muda. Ele é um jogo que sempre foi assim e deveria continuar a ser assim. Aqui, vamos ver mais aqui, tem muita pergunta. Essa pergunta é muito boa. Adriano, eu me deparo com diferentes matrizes 2x2, são matrizes de segmentação de cliente. Qual é que você indica? Qual que você acredita mais? Eu prometo que eu vou colocar a matriz no PowerPoint que eu vou deixar para vocês na plataforma, mas eu acredito numa matriz em que, imagina que você vai dividir a matriz em 4 quadrantes. Eu tenho um quadrante que eu chamo de cliente estratégico, eu tenho um outro quadrante que eu chamo de cliente estrela, eu tenho outro quadrante que eu chamo de cliente status, eu tenho outro quadrante que eu chamo de cliente limite. Eu vou colocar dentro do PowerPoint para vocês a matriz e a explicação de cada uma. Mas, em síntese, eu gosto dessa matriz porque ela, no eixo, ela está olhando o quanto o cliente é interessante para mim como vendedor, e no outro eixo eu estou colocando o quanto eu, como vendedor, em meu formato Key Account, é interessante para o cliente. Então, um cliente que está segmentado como estrela significa o seguinte: ele é muito importante para mim como vendedor, mas eu ainda não sou importante para ele. Mas ele tem potencial para isso. Logo, eu vou focar num determinado período de tempo e vou movê-lo nesse eixo para que ele vire um cliente estratégico. Ele não pode ser estrela há muito tempo, porque se ele for estrela há muito tempo, ele me custa muito dinheiro. Vocês têm que concordar comigo que uma estratégia, uma estrutura de Key Account custa muito mais caro. Logo, se ela custa muito mais caro, eu tenho que atender por um determinado período de tempo, com todo o foco, e convertê-lo para um cliente estratégico em que eu opero ele com um pouco menos de custo. Agora, o cliente que é limite é aquele cliente que ele não aceita a minha estratégia. Muito pelo contrário, ele quer discutir preço. Se ele quer discutir preço, não adianta eu chamá-lo de Key Account. Eu vou vender preço para ele quando eu entender que é conveniente e se eu entender que é conveniente. O cliente estratégico é aquele que ele já dá valor ao meu modelo de atendimento. Esse é o cliente ideal que a gente quer ter. Se a gente pudesse ter a maioria dos clientes Key Account segmentados como estratégicos, a gente estaria vivendo um mundo perfeito. O problema é que o cliente estratégico sempre é o cliente estrela de alguém. Logo, tem sempre alguém tentando roubar o estratégico de você. Por isso que sempre a melhor estratégia para você cuidar de um cliente estratégico, ela tem a ver com você antecipar as questões e blindar esse cliente. Vamos lá. Acho que eu vou responder mais 2. Mais um segundinho. Que eu estou tendo que ler as perguntas em vários ambientes diferentes. Essa aqui é boa, porque essa aqui é do Clóvis de novo. Clóvis, vou de novo nessa. Do ponto de vista de compras mensais, se não produtos diários, o canal de serviço digital será um grande diferencial para esses produtos mais premiums. Hoje, as redes crescem nesse segmento digital em até 60% dos seus negócios. O que o senhor pensa dessa ação? Clóvis, eu acho que está certo. Eu diria que desprezar canal digital hoje não é um sinal de inteligência. Crescer 60% parece muito, mas não é nada, porque é 60% sobre nada. Esse negócio tem que crescer 2 dígitos, 3 dígitos sempre, porque o potencial disso para o mercado brasileiro é infinito. Ele só não cresce mais porque a gente tem um gargalo logístico no sentido de atender a base da população. Se bem que muitas companhias já estão criando marketplaces já para resolver essa questão.
Mas onde está a oportunidade de você operar esses canais? Você precisa de ter uma área de trade marketing digital. E a maioria das empresas não está organizando assim. A maioria das empresas é muito eficiente em colocar a sua oferta no marketplace, mas ela não é eficiente em fazer o trabalho clássico de trade marketing, que é você pegar o shopper e levar o shopper até esse PDV digital e colocar ele na cara do gol. Isso é tão relevante, tão relevante. Eu passei a manhã de hoje discutindo isso com um colega que só trabalha trade digital, que eu não tenho a data ainda, mas já vou contar para vocês. A gente vai fazer um webinar desse tipo só para discutir essa história de trade marketing no mundo digital. Como é que eu transporto a história real que a gente pratica no dia a dia para esse mundo virtual? Certamente eu vou convidar vocês para participar. Agora eu quero ver outra. O Cláudio fez várias perguntas, eu vou fugir da dele agora. Eu agora quero pegar uma outra aqui. Um segundo. Agora eu mudo mais uma vez aqui de página. Boa. Essa pergunta ela é boa, ela é mais filosófica, por isso que eu quis pegar ela. Eu vou responder essa e mais uma. Por que os profissionais de vendas, nos últimos 20 anos, só correm atrás de metas sem o propósito de vida? Por que eu separei ela? Porque, assim, eu concordo e discordando. Eu não gosto de generalizar. Eu acho que tem pessoas que têm meta de vida, tem pessoas que não têm. Eu tenho dúvidas sobre generalizar. Mas o que eu estou entendendo que está por trás dessa pergunta é que a gente tem uma grande massa de profissionais de vendas que ele vive só o curto prazo, fechar o dia, fechar a semana, fechar o mês, fechar o dia, fechar a semana, fechar o mês. E, de repente, essas pessoas acordam, por exemplo, no momento que a gente está vivendo agora, e ele se olha no espelho e ele descobre que essa pessoa está ultrapassada. Que essa pessoa ela não teve uma meta de se desenvolver, ela viveu dentro da adrenalina comercial, e que é uma adrenalina muito boa, ela é contagiante, para falar a verdade, ela chega a ser viciante. E você descobre que o tempo passa num segundo e quando você vê, você não serve mais. Então, a minha provocação é que eu acho que foi isso que aconteceu. Mas eu quero provocar outra coisa. Eu discordo que não serve mais. Dentro da minha jornada de trabalho, eu tenho visto pessoas jovens sofrendo violentamente agora, com dificuldade de mudar, e tenho visto pessoas que aparentemente estavam estáveis, estabilizadas numa fase de maturidade, tendo uma capacidade gigantesca de jogar tudo para cima e começar de novo, e aprender, e participar de webinar, fazer curso, e reaprender e tentar. Então, eu diria, se você se enquadra nesse grupo que de repente acordou agora e está achando que, caramba, eu estou disposicionado, não estressa. O fato de você reconhecer que está disposicionado é uma vantagem competitiva. Porque eu sempre acho que o primeiro passo para uma mudança tem a ver com você aceitar que precisa mudar. E como a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande em aceitar que precisam mudar, se você é humilde o suficiente para entender que essa é a sua realidade, você já é um vencedor. Então, eu diria que, assim, esse é o melhor momento para você mudar, porque você não mudou antes, muda agora. E aí, eu quero achar, tem uma outra pergunta que me fizeram aqui, que ela está intimamente ligada a essa. Só mais um pouquinho, sabe? Tá. Não, vou por outro caminho. Última perguntinha, quero ir nesse caminho aqui. Como será o futuro após pandemia? E uma análise de setores. O futuro, eu sou um obcecado, eu estou lendo todo dia, todos os relatórios que chegam, minha primeira hora do dia é só lendo os relatórios sobre os setores. Eu não vi nenhum relatório acertar até agora. Eu tenho visto todo mundo conseguir se reinventar, mas quem se reinventa porque teve uma agilidade muito grande e teve uma humildade absurdamente gigantesca de aterrissar, entender exatamente o cliente, entender como é que o cliente vai se comportar
e ter uma capacidade de reagir. Então, eu vou dar um exemplo bobo. Aqui em Vancouver, nós passamos a poder ir a restaurante, acho que faz 2 semanas. E no restaurante virou uma experiência meio esquisita, você tem que se adaptar, porque você tem que ir numa hora marcada, você só vai se tiver hora marcada, só pode colocar 40% das ocupações das mesas simultaneamente, e você tem que determinar a hora exata que você vai sair. Então, você combina a hora que eu chego, a hora que eu saio, para que tenha um intervalo e ele consiga higienizar tudo para entrar a próxima turma. Ninguém quer pôr a mão no cardápio. Pensa nisso. Porque o cardápio alguém pegou, não sei se foi limpo direito. Uma empresa de uns jovens aqui, os caras foram muito inteligentes. O que eles fizeram? Eles fizeram uma pecinha, que é um código de barras que está lá, que você chega, escaneia com seu telefone e você vê o cardápio daquele restaurante. E você faz sua pedida todo online, seu pedido todo online. Você praticamente não precisa mais do garçom. Sim, eu já vi isso acontecer, tem gente fazendo isso no Brasil, mas qual é o ponto de inteligência? Ele pegou essa ideia dele, aproveitou que tinha essa mudança, criou um conceito de que ele tinha solução para que todo restaurante pudesse reabrir mais rápido e atender o cliente com segurança, e ele praticamente emplacou todos os restaurantes aqui da região. Então, vamos lá. As oportunidades, elas estão aí para serem navegadas, e nós estamos aqui para trabalhar para romper os padrões. Então, se estão dizendo que o setor vai ser mais rápido, vai ser mais devagar, a minha ideia é como é que eu faço mais rápido do que eles já predisseram. O que eu estou vendo, então? Trazendo algumas referências. Eventos presenciais vai demorar. Pela minha experiência daqui, aonde houve uma tentativa de acelerar, a segunda e terceira onda estão sendo muito danosas, logo, tem que se usar de muita criatividade e o Brasil é fera para fazer isso, né? Então, as coisas vão acontecer de maneira virtual. Eu, depois de amanhã, estou participando de uma convenção gigantesca com 1.000 pessoas aí no Brasil, 100% online. Setor de aviação, baque tremendo, tremendo, tremendo. Aqui voltou a voar agora. Para voar, você tem que ocupar... ninguém pode sentar do lado de uma outra pessoa, o que diminuiu a ocupação total do avião em 33%. Para isso não ser repassado integralmente em preço, é proibido, não vai mais ter bebida alcoólica e não vai ter nenhuma daquelas amenidades que as companhias aéreas às vezes dão, não tem mais nada, e eles estão automatizando todo o processo de limpeza do aeroporto. Então, esse é um cenário. Ainda assim, se imagina que você vai ter um repasse de custo de, no mínimo, 25%. O setor de aviação está dizendo que o volume de pessoas que voou no mundo no ano passado só voará de novo no mesmo número de pessoas em 2025. A indústria do agronegócio. Essa é uma indústria grande, essa é uma indústria que representa uma parte muito importante do PIB brasileiro. Ela está passando um momento bom, porque esse é um ano de safra excepcional, mas ela tem um cenário esquisito pela frente, porque com xenofobia e com nacionalização de todos os negócios em vários países, a gente vai passar por alguns sustos. E também sempre existe o risco sanitário, que envolve uma boa negociação, eu vou chamar diplomática, e nós não estamos sendo muito bons nesse sentido. Exemplo disso, a gente vê agora que nós temos quatro frigoríficos impedidos de vender para a China por risco de coronavírus. Isso pode aumentar. É uma indústria que ela tem que se reinventar e ela tem que talvez buscar novos parceiros para não ter uma dependência tão grande. Hoje, se eu não me engano, de cabeça, 40% do agronegócio é China, 16% é europeia, a Europa está se fechando para proteger seus agricultores e a Europa também está sem dinheiro. E 8% dos negócios são com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também está se fechando para proteger sua própria economia. Então, é a hora de se movimentar. Indústria de alimentos. A indústria de alimentos, ela não pode parar. Essa é uma indústria que sempre vai estar jogando. Só que se ela continuar operando como operava, se a indústria não revisar a sua oferta, aí ela vai perder mercado. Porque a forma de você vender alimentos no Brasil está mudando. Classe C, D e E precisa de embalagens econômicas de tamanho família, vendida em canais autosserviço grande e vendido em canal atacarejo e cash and carry. Eu preciso calibrar a oferta para lá. Se minha oferta é premium, eu preciso revisar o tamanho do portfólio e os canais para vender isso para o outro grupo. A mesma forma de vender não vai mais funcionar. Indústria de higiene, beleza e saúde.
eu diria que essa, se revisar a sua oferta, é uma das indústrias que mais tem potencial para ganhar dinheiro, principalmente naquilo que você ensina a pessoa a usar os seus produtos. Eu diria que o potencial disso é monstruoso. Eu investiria muito numa companhia como essa, nesse exato minuto. Tecnologia. Já falei para vocês, tecnologia é a meca, o Brasil é o melhor lugar para você estar hoje operando tecnologia, eu diria que é espetacular. Segmento de bancos, fintechs e etc. Esse é um segmento que ele vai passar por momentos difíceis. Até hoje, o melhor negócio do mundo, é uma piada isso, o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado, o segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. Acontece que os modelos que as fintechs estão trazendo e a necessidade do cliente vem mudando dramaticamente. Isso está trazendo um choque. Os bancos estão tentando comprar as fintechs e tentar se blindar colocando isso dentro do mesmo guarda-chuva. Um fenômeno interessante que vale a pena pensar agora é essa discussão que está acontecendo do Itaú Personalité com a plataforma XP. Você tem uma corrente que diz que é uma intransigência interna, que eles estão brigando de verdade. Eu tenho minha tese. A minha tese é uma tremenda jogada de marketing para definir dois mercados distintos e segmentar bem. Eu não acredito que o Banco Itaú ia entrar numa crise de governança e se expor dessa maneira se isso não fosse proposital. Mas o fato é que essa briga está abrindo a atenção de todas as pessoas e as pessoas vão perceber que, peraí, eu sou cliente para banco, sou cliente para fintech. E na hora que as pessoas perceberem isso, eu já tenho muitas alternativas no Brasil. E as pessoas vão começar a se mover com mais agilidade no sentido de encontrar o seu melhor canal. E isso pode mover a rentabilidade dos bancos para baixo. Quanto? Os bancos vão continuar sendo um excelente negócio para ganhar dinheiro. Distribuição de derivados de petróleo. Esse é um negócio que vai ficar bem esquisito por um bom tempo. Empresas que negociam com o governo. Esse é um negócio que vai ficar bem ruim por um bom tempo. Se você é um serviço essencial e por contrato e lei você vai receber o que te devem, eu diria que vale a pena continuar investindo. Senão tem que tomar muito cuidado com crédito, porque na medida em que o Brasil está tendo um gasto absurdamente alto em suportar toda a infraestrutura, suportar as pessoas, fazer compras excepcionais, viver tudo isso que a gente está vivendo, a disponibilidade de investir e de pagar e fluxo de caixa do governo ela vai ficar bastante comprometida. Isso vai ser bom, por um outro lado, porque as empresas vão ter que buscar outras alternativas. Lembra que tem um slide que eu falei em novos clientes, novas possibilidades e novos mercados? Esse é um típico caso em que essas empresas vão ter que se organizar para encontrar aonde você vai substituir um pouco desses setores. Eu diria que setores que são, como, por exemplo, aço, mineração e etc., e que são altamente dependentes do mercado chinês, esses está tudo bem, porque a China ela tem um modelo muito próprio de negócio, de conduzir os negócios, e mesmo que ela passe pela crise, ela acelera muito rápido em função do porte que ela tem e do estilo de governo que ela tem. Aqui vale uma reflexão. Não existe mais uma guerra China-Estados Unidos. Isso é bobeira. Você tem um novo player, e o novo player se chama China. Goste da China ou não goste da China, para a situação atual do mundo, China é um mal necessário. E saber fazer negócio com os chineses profissionalmente é uma condição. Então, eu em nenhum segundo eu fico entrando nessas paranoias de domínio do mundo, teorias, isso é bobeira. China é um mercado de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, tem um poderio violento e ela esparramou seus laços para todos os cantos do mundo. Então, operar com China é uma condição importante. Isso vale para o Brasil no setor de mineração, setor de aço, setor de agricultura, setor de agronegócio em geral. Então, aqui tem um ponto de atenção. A indústria de turismo, ela precisa se reinventar agora violentamente e nós vamos ter várias indústrias que vão quebrar. Vários players que vão quebrar. Aqui vale um comentário, eu não sei quem está aqui no grupo que derive desse setor, mas definitivamente quem vai morrer no setor de turismo não está morrendo só por causa do Covid. Já estava sofrendo e já estava em condições finais antes do Covid, porque a indústria toda de turismo mudou e ela foi para plataformas. Ou seja,
Não adianta eu competir com vender uma passagem aérea na internet, não adianta eu competir com a venda de uma hospedagem pela internet. Eu tenho que competir levando uma oferta diferente para o cliente que não encontra isso na internet. Então, aqueles modelos clássicos de venda já estavam indo de mal a pior. É só você ver que uma das maiores companhias de turismo do mundo, inglesa, ela quebrou, se eu não me engano, foi ano passado, meados do ano anterior. Então, está todo mundo tendo que se reinventar. Quem vai sobreviver tem a ver com a capacidade de entender o que o cliente precisa e como é que você rearranja essa história. E como é que você elimina tantos middlemen, tantos intermediários que existem na operação do turismo. Porque toda vez que você tem muitos intermediários no meio do caminho, o que fatalmente acontece é que você divide a margem em muita gente. E aí todo mundo ganha pouco. E quando todo mundo ganha pouco, o nível de serviço fica baixo e eu fico oferecendo commodity. E aí essa é uma história que ninguém ganha no final da história. Existe, para quem tiver interesse, dentro da plataforma, eu fiz um webinar específico sobre fusões e aquisições, mas 60% daquele webinar, eu e o Luiz Felipe, ficamos discutindo cada um dos setores do Brasil, quais são as tendências. E aquilo que está dito lá, foi 1 mês e meio atrás, ainda vale hoje. Eu queria convidar vocês a passarem por lá. Muito bem, eu prometi que ia ser 1 hora. Esse assunto já está chegando em quase 2 horas, então, primeiro eu quero agradecer a paciência enorme de vocês ficarem aqui do começo até o fim. Eu me empolgo na medida que eu tenho a possibilidade de conversar com vocês. Então, meu hiper muito obrigado por estarem aqui. Tanta gente ficou até o final, significa que o tema é bom. Então, eu queria que vocês me respondessem, vocês vão receber os e-mails agora, passando todas as informações para vocês. Me mandem lá sugestões de temas que vocês querem para o próximo encontro de Key Account, que eu estou achando que vale a pena a gente fazer mais um daqui uns 20 dias, 25 dias, não tão frequente, mas para ter assunto, mas daqui uns 20 dias, fazer 1 vez por mês ou 2 vezes por mês encontros similares a esse, em que sempre eu vou procurar trazer minha perspectiva, e quem sabe nos próximos eu trago um ou outro convidado para contar um pouco dessa história para vocês, eventualmente um convidado internacional, em suma. Me escrevam lá, da medida que vocês derem as sugestões, eu sempre adoro fazer as coisas. Muitíssimo obrigado, quero deixar um abraço para cada um, e vocês vão receber de novo tudo gravadinho, tudo certinho. Fiquem seguros, bom descanso, e muitíssimo obrigado mais uma vez. Abração.